Ei, pessoal! Recebi uma mensagem incrível de um de vocês. Ela me marcou profundamente. Ele disse: Ei, cara, há 6 anos, ouvi uma história. Não essa, mas falava da esposa traindo, tramando para arruinar o marido e pai. Então, ele pegou a filha e o filho num iate por anos com o velho que pilota o barco. História bem legal e triste e feliz. Foi fantástica. Você acha e toca ela. Acho que era de 2 horas. Muito massa. Ia significar tudo. Abraço. Quero só agradecer de coração pelo apoio e pela doação. Então, para você e para todos que já se perguntaram sobre essa história, aí está. Tomara que seja essa que você recorda. Vamos mergulhar nela. O caso secreto de Shell com o vizinho Tom desperta uma tempestade na vida aparentemente ideal dela. Ajustando os horários no emprego, ela passa dias escondidos com Tom, deixando o marido cheio de desconfiança. Quando Shell revela uma viagem repentina para as Ilhas Virgens, as suspeitas dele rompem. Ele a segue até um iate de luxo onde a traição se revela. O embate no cais fica carregado enquanto as mentiras de Shell desmoronam. O marido, agora tomado pela fúria, arma um plano impiedoso. O cenário está pronto para o confronto dramático que vai despedaçar suas vidas. Afundei na poltrona e olhei para o celular. Passava um pouco das 21 horas e eu estava exausto. Os gêmeos já dormiam. Tinham sido buscados na escola às 16 horas daquela tarde, o que me obrigou a sair do serviço quase hora e meia antes. Logo que entraram no carro, rumamos para casa. Preparei o jantar rapidinho, brinquei com eles por 1 hora e depois gastei outra hora para fazê-los pegar no sono. Eu tava irritado pra caramba. Levantei e fui pro quarto, jogando as roupas pelo caminho até a cama. Desabei nela só de cueca e apaguei num instante. O despertador tocou às 6 horas da manhã, e mal consegui me mexer. Virei de costas e soltei um gemido. Minutos depois, tava no banheiro debaixo de um chuveiro quente para tentar acordar. Para agilizar, fiz a barba ali mesmo, saí, me vesti correndo pro trabalho. Em seguida, toquei preparar os gêmeos para a escola. Os dois estavam no primeiro ano da primária local. Dei para cada um uma fatia de torta de cereja e uma caixinha de suco, depois cuidei do meu café da manhã. Fiz um com a máquina Keurig. Aquele chute de cafeína me animou um pouco. Graças a Deus, a escola da gente tem um programa matinal para os pais que precisam sair cedo pro batente. A maioria das crianças chega antes das aulas. Deixei os gêmeos lá e uma das professoras acenou para mim enquanto os levava para dentro para um lanchinho antes da sala normal. Não demorei, queria chegar no escritório o quanto antes para compensar a saída antecipada. Sou analista financeiro e me saio bem na função. Ganho um salário decente e cuido direito da família. Achava que meu casamento era sólido e que a esposa me amava. Mas tudo virou de cabeça para baixo há só 4 dias, quando ela veio e se sentou do meu lado. Eu relaxava na piscina dos fundos com uma cerveja gelada na mão. Ela puxou a cadeira ao lado, pousou o copo de vinho branco e começou a conversa. Querido, a gente tem uma vida e um casamento tão bons. Eu te amo demais. Não quero nada que nos separe. Tomara que você sinta o mesmo. Escutei com atenção. No trampo, me esforcei para coletar dados cruciais e avaliar os prós e contras de negócios financeiros pesados. Sou bom no que faço. Após 11 anos juntos, casados há 7 deles, comecei a captar sinais de que algo não ia bem. O que ela falava soava estranho. Você tem um emprego ótimo. Ganha o suficiente para a gente viver confortável, respondi. Mas você também tem uma carreira legal. Mesmo ganhando menos, seu papel de conselheira no abrigo é super importante. Você auxilia mais gente do que eu jamais faria. Ela sorriu, visivelmente contente com o elogio. Mas no fundo, eu sentia um vazio. Queria desvendar por que essa sensação me consumia. Agora o ar pesava, como se uma tormenta se armasse. Olhei para o rosto dela e vi que esperava a minha reação. Não havia falsidade nem culpa nos olhos. Então, você quer consultar alguém para ajudar? Parece ok, mas me deixe esclarecer. Você conhece Tom e Ruth? Fiz que sim. Tom e Ruth moravam umas casas adiante da nossa. Não os conhecia direito. Sabia que Tom atuava em imóveis e Ruth tinha uma loja de roupas femininas. Pelo que eu soubesse, sem filhos. Tinham um iate nas Ilhas Virgens, que eu vira em fotos. Parecia chique.
Eles me convidaram para passar uma semana nas ilhas velejando no Caribe. Nunca fiz nada assim, e acho que pode me ajudar a achar o que falta na minha vida. Derrubei uma garrafa de cerveja, bebi rápido e joguei no latão perto da cadeira. Quando isso rola? Saímos domingo e voltamos no domingo seguinte à noite. Não dá para tirar uma semana de folga com aviso tão curto. Além disso, achar quem cuide dos gêmeos por uma semana com só 2 dias de antecedência seria osso. Ela balançou a cabeça e baixou o olhar. Via que sabia que o que viria não cairia bem. Você não entra no plano. Ficaria com as crianças. Fiquei boquiaberto. Olhei para ela como se tivesse se transformado. Deixe eu entender direito. Você vai para uma semana num iate com 2 que mal conheço, me largando aqui com os filhos e o serviço, sem me consultar antes. Tô te contando agora, 2 dias antes da partida. Parece que já decidiu tudo sozinha. É uma escolha unilateral. Encarei ela firme e apontei para a mesa para reforçar. Não, acho que não. Basta ligar pro Tom ou pra Ruth, agradecer o convite e recusar. Ela nem piscou, e o rosto mudou todo. Uma expressão séria surgiu. Desculpa, mas isso é crucial para mim. Sei que vai ser puxado para você com as crianças, mas você é forte e dá conta. É só uma semana. Minha raiva crescia, e eu lutava para manter a compostura. Ranjei os dentes, tentando não soar grosso demais. Aí, a campainha tocou. Minha esposa pulou da cadeira e correu para abrir sem dizer nada. Ouvi vozes, e para minha surpresa, ela voltou pro quintal com Tom e Ruth. Fiquei os encarando, atônito. Ruth e Tom sorriam abertamente, e minha esposa me olhava como se compartilhassem um segredo. Minha cabeça girava, os pensamentos aceleravam além do controle. Era um instante decisivo. Todas as técnicas e recursos que uso todo dia, quando há tanto em jogo, ativaram. Tom parou, como se esperasse minha fala. O encarei com tranquilidade. Estava pronto para mascarar as emoções, e o clima ficava denso. Uns momentos incômodos se arrastaram até minha esposa começar a acomodar todo mundo. Acabei entre Tom à esquerda e Ruth à direita, com ela bem na minha frente. Não soltei uma sílaba. Aprendi há tempos que quem fala primeiro numa conversa assim costuma sair perdendo. Por fim, foi Tom quem cortou o gelo. Estamos animados que Shell venha pro Caribe conosco. Fiquei mudo, olhos na esposa, esperando ela reagir. Ela desviou o olhar. Ruth entrou na conversa dizendo que ela vai se divertir horrores. É tão sereno no barco. Vai voltar renovada. Olhei de novo para a esposa, mas ela fitava a mesa. Pensei veloz. Não preciso de nova companhia. Tô satisfeito com a que tenho. Isso pegou os 3 de surpresa. Claramente, não era a resposta que aguardavam. Tom gaguejou um pouco ao retomar. Shelley disse que você toparia essa viagem dela. Shelley errou feio. Eu não tava nem um pouco de acordo com ela sumir pro Caribe de última hora com gente que mal conhecemos. Deixando as crianças e eu para trás. Tom trocou um olhar preocupado com Ruth. Ela interveio para continuar. A gente mal se conhece. Shell e eu nos vemos para um café com frequência. Virei para Shell, que ainda olhava para a mesa. Achei que você trabalhava no abrigo todo dia. A voz de Shell saiu baixa. Há umas semanas, resolvi reduzir as horas. Agora faço só 3 tardes por semana. As peças começavam a se encaixar na minha mente. Mais uma decisão tomada sem mim. Curioso. Tem mais alguma coisa que queira me contar? Ela negou com a cabeça, fugindo do assunto. Ruth se meteu animada. Shell e eu nos aproximamos bastante. Compartilhamos vários gostos. Vamos curtir sol, natação e compras nas ilhas. Olhei para Tom. E você, o que vai fazer? O de sempre. Cuido do barco e garanto que a gente se divirta. Fiz que sim. Desculpa o desvio, Tom. No que você trabalha? Sou desenvolvedor imobiliário autônomo. Trabalha para empresa, banco ou algo assim? Não, sou independente. Fecho acordos com donos de terras, credores e construtoras para iniciar projetos. Depois ajudo a achar inquilinos para os imóveis e gerencio os edifícios prontos. Tem escritório. Trabalho de casa. Fiz que sim. As coisas se aclaravam.
Deixe eu resumir. E vocês três me digam se tô certo. Sorrisos radiantes brotaram em todos os rostos de repente. Shelley, nas últimas 3 semanas, você alterou seus horários no trabalho para ficar com Ruth e Tom na casa deles. Ou vocês vieram para cá também? Os sorrisos murcharam na hora. Esperei Shell falar. Sinceramente, não imaginei que você se importaria. Meu salário não pesa. Não é questão de grana. O problema é que você tomou uma decisão grande na nossa vida sem me avisar. Enfim, vou prosseguir. Encarei os 3 e vi as caras preocupadas e perplexas. Evidente que as coisas não saíam como planejado. Por causa dessa nova amizade com Tom e Ruth, você foi convidada para o Caribe por uma semana e eles bancam tudo. Ah, preciso cobrir o custo da minha passagem aérea. Saí dali sem acrescentar palavra alguma. E vocês 3 pretendem passar as férias nadando, bronzeando-se, comprando e se divertindo à beira-mar. Nós 3 ficamos pasmos. Tom se recompôs primeiro e afirmou, não é nada disso. Ninguém tocou em detalhes concretos. Não, mas permita-me expor o que passa pela minha cabeça. Minha esposa alterou sua rotina laboral. Acho que ela fez isso para facilitar visitas frequentes à casa de vocês. Você labuta remotamente. Isso reforça a possibilidade de um arranjo recorrente com todos vocês envolvidos. No último mês, observei transformações radicais nos padrões dela em casa. Reparei que ela se veste de modo distinto pela manhã, e agora me pergunto o motivo. Além disso, ela mencionou uma viagem de uma semana com gente que eu mal conheço. Percebe por que fico um tanto desconfiado de que há algo além do sorriso alegre que vocês exibem. As trocas de olhares entre os 3 revelavam volumes. Eu devia experimentar uma partida de pôquer com eles. Poderia sair vitorioso. Tom tentou resguardar o esquema deles. Bill, você está completamente equivocado. Não há nada rolando entre nós. Shelley confidenciou a Ruth que se sentia um pouco à deriva, como se faltasse algo em sua existência. Achamos que uma escapada para as ilhas poderia animá-la. Tom, com todo o respeito, isso soa como se vocês pretendessem levar Shelley a algum lugar para lidar com suas emoções. Eu mudei de assunto depressa. Shelley, serei franco. Sabe, eu de verdade não desejo que você embarque nessa viagem com eles. Se decidir desconsiderar meu desejo, a escolha é sua. Lembre-se apenas de que toda decisão acarreta repercussões, e nem sempre dá para prever quais serão. Esse é o perigo que se corre e o dilema que se encara. Afastei a cadeira e me levantei. Como Shelley os convidou para cá sem me consultar, julguei que não valia prolongar minha presença. Ela pode receber os amigos quando quiser. Estou exausto e vou me deitar agora. Parti sem desejar boa noite ou adeus. Lá em cima. Troquei de roupa, apaguei a lâmpada e me deitei. Posicionei-me de lado, de costas para a cama de Shell. Adormeci em instantes. Naquela noite, ignorei quanto tempo Tom e Ruth conversaram com Shell. Não despertei quando ela se recolheu. Habitualmente, pego no sono um pouco mais tarde aos sábados. Ao acordar, vesti minhas roupas de trabalho e preparei café. Não sou fã de café da manhã, por isso logo me vi no cortador de grama parando o relvado da frente. Sábados servem para resolver pendências domésticas, e se o tempo estiver ameno, passo a tarde na piscina com as gêmeas. Não havia motivo para alterar minha agenda daquele dia. Shell não buscava diálogo comigo. Parecia me esquivar pela casa. Eu a flagrei ao telefone algumas vezes, espiando-me pelas portas do terraço. Supus que falava com Ruth ou Tom, mas não dei bola. Manhãs de domingo costumam ser serenas. As crianças se ocupavam com seus vídeos. Gosto de curtir domingos calmos no deck da piscina, com café e tablet, atualizando-me com as notícias. Shelley frequentemente me acompanhava, mas naquele dia foi outro. Ela permaneceu no andar de cima a manhã inteira. Não me preocupei excessivamente. Apenas ansiava pelo que viria a seguir. Por volta das 10 horas da manhã, retornei à cozinha por mais uma xícara de café e avistei Shell depositando sua mochila junto à porta da frente, ao lado de malas. Terminei o café e me aproximei para examinar as bagagens. Shelley desceu as escadas de calça capri e blusa sem mangas. Tomei um gole do café. Então, você vai mesmo nessa cruzeiro? Sim, só por uma semana. Vai ser benéfico para nós dois. Shelley, isso só vai gerar mais infelicidade do que você imagina.
Ela me fitou incrédula. Como assim? Por que seria triste? Não pretendo ferir ninguém. Se você quer fingir que isso não significa o que aparenta, então não está raciocinando direito. Não é assim. Estou fazendo isso por nós. Balancei a cabeça e voltei ao deck da piscina. Pouco depois, ouvi as gêmeas choramingando dentro de casa. Levantei-me veloz e entrei. As gêmeas estavam à porta, soluçando e agarradas às pernas da mãe. Não vá, mamãe. Por favor, fique conosco. Quem nos levará à escola e preparará o jantar? Shelley me encarou, na expectativa de que eu interviesse ou falasse algo. Eu sorvi o café e a deixei resolver a enrascada que armara. Ela se abaixou e murmurou docemente para elas. Tudo bem, minhas pequenas. A mamãe só precisa de um tempo sozinha. O papai está aqui e cuidará bem de vocês. Volto em poucos dias e trarei surpresas divertidas. Ergueu-se, pegou as malas e desprendeu as duas meninas de 6 anos de si. Notei Tom e Ruth nos aguardando em seu BMW SUV. Tom abrirá o teto solar. Ruth sorria e acenava. As gêmeas ainda soluçavam pela mãe quando o BMW partiu. Reuni as crianças e prometa-lhes o café da manhã. Não cogitava cozinhar, mas adoro os panquecas de chocolate no Yup. Após o desjejum, passamos a manhã no parque. Lá, deparei com outras mães sentadas a uma mesa de piquenique sob uma árvore frondosa, enquanto as crianças brincavam. Elas foram amáveis e logo me integrei à conversa. Uma mulher indagou se eu era um pai solteiro, e respondi casualmente que sim, por uma semana. Isso gerou uma enxurrada de indagações sobre minha circunstância, mas desviei, alegando que minha esposa viajava em retiro familiar. Depois do almoço, fomos ao Golden Arches, com mais opções de diversão para as crianças. Não era a refeição mais saudável, mas me livrou da cozinha em casa. Vi 3 pais solitários mimando seus filhos com almoço e hora de brincar. Todos eram pais solos com visitas de fim de semana aos rebentos. Minha consciência me impediu de sondar demais suas vidas pessoais. Após o almoço e uma extensa barganha, lidar com 6 anos é sempre uma odisseia. Elas se coordenavam tão bem, quase como se comunicassem em silêncio. Prometi uma ida ao shopping e à loja de brinquedos. Saí sem adquirir nada e cheguei a tempo de preparar o jantar, saborear um instante de paz e deitar as gêmeas. Logo após as 9 horas da noite, a segunda-feira quase virou caos. Dormi além do horário, então apressei-me para aprontar as gêmeas para a escola. A professora me recebeu à porta e questionou se havia algum transtorno. Expliquei que a mãe delas estava ausente e eu as cuidava sozinho. Ela balançou a cabeça e mencionou o programa de almoço escolar. Não tive tempo de me inscrever, pois já me atrasava para o emprego. Conversei com meu chefe e dividi um pouco da minha realidade. Ele pareceu irritado, mas permitiu que eu ajustasse o horário de trabalho para atender às demandas das gêmeas naquela semana. Acordei vir cedo para compensar o tempo que precisaria sair à tarde. Isso me recordou o episódio inicial dessa narrativa. Naquela noite, exaurido na cama, soube que precisava agir para melhorar as coisas. Contemplando a escuridão, uma ideia surgiu de repente. Refleti sobre o impasse por horas e cheguei a uma resolução firme. Após decidir, adormeci depressa. A manhã seguinte fluiu um pouco melhor. As crianças estavam alegres e se vestiram sozinhas. Não parecia um desfile de moda, mas estavam preparadas. Como comeriam na escola, as deixei lá, troquei palavras com a secretária e segui para o escritório. Minha primeira parada foi a sala do chefe. Ele franziu a testa ao me ver entrar, tomando café e sorrindo. Ganhou na loteria ou o que rolou? Indagou. Nenhuma coisa nem outra. Apenas um pedido. Ele arqueou a sobrancelha e disse, incerto, ouça. Informei que acumulava quase 3 meses de folga. Quero 10 dias livres a partir de amanhã. O quê? Aviso curtíssimo, retrucou ele, atônito. Encolhi os ombros. Sabia que ele não recusaria. Poderia reclamar, mas o tempo era meu e eu o usava como quisesse. Bem, cuido da burocracia. Posso saber o que pretende fazer? Indagou. Levar as crianças de férias. Encontrar a esposa. Ainda não sei ao certo. Veremos, respondi. Ao sair do escritório para buscar as crianças na escola, tudo estava a postos para meu plano. Após as aulas, as gêmeas e eu fomos ao Walmart fazer compras.
Horas depois, minha carteira emagreceu e o banco traseiro transbordava de sacolas. Pegamos uma pizza para levar e fizemos um piquenique diante da TV. As crianças acharam genial. A mãe delas teria se chateado com o molho de pizza no tapete, mas eu não me importei. Enquanto comíamos, conversamos e assistimos Frozen no Disney Channel. Compartilhei a novidade empolgante de que elas ficariam sem escola por pelo menos 5 dias, quiçá mais. Elas gritaram e riram de júbilo. Em seguida, anunciei que partiríamos em viagem no dia seguinte. Sairemos antes do almoço, voaremos sobre o oceano e nos hospedaremos em um hotel charmoso à beira da praia. Elas deram berros de empolgação. Quando as crianças se acalmaram e foram dormir por fim, arrumei tudo para a jornada. Já passava de 1 hora da manhã quando concluí. Certifiquei-me de que as malas estavam à porta, prontas para partir. Pensei que, se esquecesse algo, sempre haveria um Walmart nas Virgin Islands. Um Uber chegou à casa às 9 horas da manhã. Com a ajuda das crianças, carregamos as malas na minivan. Então rumamos ao aeroporto. A caminho, liguei para a escola das crianças para avisar que ficaríamos fora por pelo menos 5 dias. Sabia que viajar em cima da hora com crianças podia complicar, mas estávamos ansiosos pela aventura. Embarcamos sem percalços e pousamos nas Virgin Islands 6 horas depois. Um transfer nos esperava no aeroporto e nos levou ao resort à beira-mar. Não restou alternativa senão deixar as malas no quarto, trocar por trajes de banho e rumar à praia. As crianças vibravam, e eu me deliciava ali, com uma bebida refrescante na mão. Permanecemos no resort por 2 dias. Descobrimos que além da praia havia um vasto parque aquático com rio lento, escorregadores, áreas de respingos e piscina de ondas. O bar contava com atendentes amigáveis da ilha, felizes em me servir bebidas. As perspectivas estavam se iluminando de verdade. Enquanto as crianças aproveitavam o calor do sol, eu me ocupava com uma ligação. Não pretendia desperdiçar o dia inteiro relaxando sem propósito. Por fim, localizei exatamente o que buscava, e assim começou nossa seguinte empreitada. Naquela noite, anunciei aos pequenos que partiríamos do hotel logo cedo. Eles reagiram com descontentamento e espanto. Em seguida, revelei que embarcaríamos em um navio para desbravar as ilhas. Cedo na manhã seguinte, arrumamos as malas e pegamos um táxi até o porto local. Os garotos vibraram com a variedade de embarcações atracadas. Avistei o sujeito que procurava. Jeff Turner aparentava ter entre 55 e 75 anos. Exibia cabelos grisalhos longos presos para trás, uma barba cinzenta, olhos verdes vivazes que pareciam sempre brilhar, e uma barriguinha saliente acima do short de banho. Descobri que Jeff geralmente usava shorts de banho e camisas havaianas cheias de cores vibrantes. Preferia andar descalço, exceto quando o solo queimava. Seu bronzeado era tão intenso que ele parecia parte dali. Você deve ser Bill. Sou o Capitão Jeff. E quem são esses 2 amiguinhos? Apresentei os gêmeos, que fitavam Jeff com olhos arregalados. Creio que tentavam decifrá-lo. Vamos a bordo e acomodar suas bagagens. Depois, explico as normas do meu barco. Jeff nos guiou por um dos cais até um veleiro de 65 pés que já se preparava para zarpar. Ele auxiliou os gêmeos a subirem e eu entreguei nossas malas. Demorou alguns instantes para nos instalarmos nos assentos. Cada gêmeo ganhou um quartinho com 2 camas, uma escrivaninha e uma janelinha modesta. Meu espaço era um pouco maior, com cama de casal e banheira. O capitão Jeff continuou tagarelando, falando principalmente sobre como guardar os pertences e o cronograma diário a bordo. As crianças prestavam atenção total, e eu ansiava que seguissem as orientações. Com tudo organizado, voltamos à área principal e nos acomodamos. Eis as minhas regras neste barco. Nada de fofocas pelas costas. Sem brigas. Todo mundo deve contribuir. Se eu pedir algo, façam na hora. Se não entenderem, questionem. Vocês vieram para se divertir, mas também para absorver lições. Nosso dia típico começa com tarefas no convés. Feitas essas, podemos mergulhar com snorkel, nadar, pescar ou até desembarcar se o local agradar. Podemos pernoitar. Ao pôr do sol, erguemos âncora e rumamos ao destino seguinte. Às vezes chegávamos antes do amanhecer, outras mais tarde, mas eu desejava que todos aprendessem a velejar. Papai me ajudaria na vigília. Os outros 2 receberiam aulas sobre navegação aquática. Ao retornarmos, seriam capitães juniores.
Eu gostava mesmo desse capitão. Outros donos de barcos que consultei nem cogitariam levar 2 meninos de 6 anos. O capitão Jeff se entusiasmava com a ideia. Vamos, tiremos o barco do porto e rumemos ao mar. Seu pai não me contratou para ficar parado. Hora de velejar. Houve gritos de alegria e risos. Observei Jeff manobrar habilmente o grande barco para fora da baía. Usou apenas o motor para atravessar o cais. No canal, começou a dar comandos. Bill, veja a linha azul na base do mastro. Pegue a e solte do velame. Traga até a catraca e dê 3 voltas. Depois instruiu, quando eu mandar, segure a linha de pesca e gire a catraca com vigor. Ao me aproximar do mastro e soltar a linha de pesca, vi Jeff com Ethan em pé sobre um cooler, mãos no leme. Annabelle observava atenta enquanto Jeff orientava Ethan na direção do barco. Ouvi Jeff me chamar, erga a vela mestra agora. Agarrei a linha e girei a catraca. Olhei à frente e vi a vela mestra subir devagar pelo mastro. Pulei ao escutar um estalo e sentir o vento encher o tecido. A grande vela branca se desdobrou, estendendo-se ao lado do barco. A embarcação acelerou, e ao parar a catraca, Jeff ordenou, solte essa linha e amarre com cuidado na base do mastro. Obedeci e voltei à cabine. Annabelle estava sobre a geladeira, mãos firmes no leme, olhos esbugalhados. Papai, eu tô pilotando. Navegamos por quase 3 horas. Jeff me deixou no leme, o que me surpreendeu, pois eu ignorava o rumo ou a orientação. Suas instruções eram simples, fique atento ao barco. Qualquer alteração, avise. Mais tarde soube que o barco possuía um sistema de controle que facilitava a direção quase automática. Por fim, Jeff surgiu com uma bandeja farta de petiscos gelados, queijo, frutas e pão. Os pequenos se animaram, e eu saboreei as guloseimas também. Logo avistamos uma ilhota e ancoramos em uma enseada serena. A água era cristalina, e a uns 50 jardas, avistava-se uma praia encantadora. Lá embaixo, pensei poder quase roçar o fundo. Até vi um lagosta se mexendo nas pedras. Ficaremos aqui esta noite. Amanhã, nadamos. Snorkelamos e exploramos a ilha, disse Jeff. Isso dará tempo para todos se adaptarem à rotina náutica. Fico admirado que ninguém tenha enjoado com o balanço, comentei, dando de ombros. Eu resisto bem. As crianças são resistentes. Jeff aqueceu. Ainda temos tarefas pendentes, e depois pensamos no jantar. Meu plano é espaguete com molho de carne. O que acham? Os garotos adoram espaguete, e eu prefiro algo direto. Contanto que ele não me devore antes, eu dou conta. Jeff sorriu. Após concluirmos tarefas básicas como limpar os banheiros e arrumar as cabines, o capitão Jeff envolveu os gêmeos na preparação do espaguete. Sentei-me em um banco à mesa de jantar e observei. Ele parecia no auge da forma. Os pequenos o auxiliavam no espaguete molho de carne, no pão de alho e na salada tirada da geladeira. Ethan, que detesta vegetais verdes, recusou a salada. Jeff começou a contar sobre o marinheiro Popeye e como ele comia espinafre para ganhar força e vencer vilões como Brutus. Depois prometeu a Ethan exibir desenhos do Popeye antes de dormir. As crianças jantaram felizes, e eu também. Eu observava Jeff. Ele se dedicava mais aos garotos do que eu. Ethan, fazendo careta, ainda comeu metade da salada. Após limpamos a cozinha, mandei as crianças para a cama. Elas não ficaram contentes, mas estavam exaustas. Foram um dia exaustivo. Ao retornar à sala principal, Jeff estava na mesa de navegação. Puxei uma cadeira e o acompanhei. Ele escrevia em um antigo livro de bordo de voo. Ao fechar o livro, olhou-me por cima dos óculos e sorriu. Ei, Bill. Quero uma bebida. O que tem? 3 ou 4 cervejas, boa seleção de bebidas, refrigerantes, sucos de frutas e uma coleção fina de vinhos. Esse iate está bem equipado. É um MacGregor 65. Pode rodar o mundo por anos. Detém o recorde de travessia atlântica mais rápida para barcos do seu tipo. Pensei um instante e optei por uma cerveja. Boa escolha, elogiou. Foi à geladeira e me entregou uma gelada. Abri a tampa e brindamos com as garrafas. A cerveja estava deliciosa. Provavelmente pelo barco, pelo mar e pela companhia. Conversamos pelas próximas 3 horas e nos aproximamos mais. Soube que ele fora bombeiro no Texas.
Bem antes de se aposentar, a esposa pediu divórcio e levou metade de tudo, inclusive parte da pensão. Avaliou as opções, resgatou a pensão e rumou às ilhas. Nunca se arrependeu. Trabalhou no porto por uns anos e então esse barco saiu à venda. Era uma pena. Ficará abandonado no cais por alguns anos, pois os donos o deixaram. O porto vendeu a Jeff, reembolsando as taxas de atracação. Consumiu quase toda a pensão restante. Jeff restaurou o barco sozinho. 8 anos depois, possuía 4 barcos menores e parte do porto. Organiza viagens especiais e mantém tudo impecável. Ele ouviu minha história e demonstrou empatia. Vai pedir divórcio ao voltar? Questionou. Eu hesitava. Sabe como são as leis de divórcio? Perco muito. Ela leva metade de tudo. Tenho de pagar pensão alimentícia e para as crianças. Só as vejo poucas vezes por mês em feriados. Para mim, isso soava injusto. Jeff assentiu, compreendendo as angústias. Continuei indagando. Por que aceitou levar as crianças? Refleti. A maioria dos capitães de fretamento recusaria. Jeff respirou fundo e sorveu a cerveja. Minha ex obteve guarda quando me mudei para cá. Ela me impediu de levá-los, nem em passeios. Perdi contato com os filhos, e agora eles têm filhos próprios. Nunca conheci meus netos. Estar com crianças como as suas ameniza o vazio que carrego. Vi a melancolia em seus olhos ao falar da família. Isso me aterrorizou ainda mais, temendo um destino similar. Então ele me surpreendeu com outra indagação. Onde está sua esposa nessa viagem? Curiosamente, ela anda pelas Ilhas Virgens. Partiu com amigas por uma semana, esclareci. Decidi há poucos dias vir com as crianças. Ela saiu sem avisar, 2 dias antes do voo. Informou que ia. Não consultou. Ela te informou. Disse Jeff, balançando a cabeça. Olhou para cima e perguntou: sabe o nome do barco em que ela foi? Não, ignoro tudo. Não mencionou o destino, respondi. Qual o nome do proprietário? Indagou. Tom Downey. A esposa dele é Ruth, informei. Jeff se levantou e voltou com uma prancheta. Notei que meu celular não pegava sinal algum. Tem sinal aqui? Perguntei. Ele apontou para uma pequena cúpula na cabine. Satélite, temos internet em todo lugar. Tocou na tela por minutos e de repente sorriu amplo. Tom e Ruth Downey, num catamarã 46T chamado Easy Play. É um barco excelente, com todos os aparatos modernos, incluindo um rastreador. Parece útil, comentei. Permite localizar o barco via satélites. Prático para empresas de fretamento. Basta acessar um site para ver a posição. Ele também auxilia a guarda costeira em situações de emergência, acrescentou ele. No momento, o aparelho indica que o Easy Play se encontra aproximadamente 100 metros ao sul, próximo a um arquipélago de ilhotas. Isso é curioso, não é? Respondi. Sim, bem curioso, disse Jeff com um suspiro. Por ora, estou satisfeito. Vamos prosseguir. Naquela noite, despertei com os raios solares filtrando pelo óculo de borboleta acima da minha cama no iate. Havia algo de estranho no ar. Ao deitar, o navio mal se mexia. O único ruído era o das ondas suaves batendo contra o casco, e a tranquilidade reinava absoluta. Ao rolar para o lado das costas, notei que estávamos ligeiramente inclinados para o lado direito do barco. Ouvi o fluxo da água sob a quilha, e o balanço irregular sugeria que avançávamos em velocidade. Vestindo um short e uma camiseta, dirigi-me à cozinha na área principal de convivência. Jeff ocupava a estação de navegação, absorto em um tablet sobre sua mesa. Ao entrar, o aroma de café invadiu o ambiente. Ele ergueu o olhar e sorriu. O café está fervendo no fogão. As canecas pendem logo ali em cima. Rapidamente, servi-me de uma xícara fumegante de café puro e aproximei-me do prancheta sobre a mesa. Parecia um mapa meteorológico. Imaginei que passaríamos o dia desbravando a ilha, mas alterei os itinerários. Depois que você adormeceu ontem à noite, revisei os dados uma vez mais antes de partir e percebi que o jogo divertido já havia iniciado. Eles rumavam de volta em nossa direção. Intuí o destino deles, então resolvi ajustar nossa rota para acompanhá-los. Qual o alvo? Indagou Jeff, tocando o tablet.
A tela exibiu um mapa. Havia duas trajetórias, uma azul e outra vermelha. Errei ao supor que a vermelha era nossa e a azul a do jogo divertido. Se prolongar essas linhas, elas convergem em um conjunto de ilhas. Essas ilhas pertencem a uma companhia de cruzeiros. Elas servem como paradas em suas viagens. Se não estiver em um cruzeiro, pode adquirir um passe diário e chegar por barco particular ou transfer. Barcos particulares acessam o cais delas, obtêm um passe diário e pagam uma taxa para desfrutar de todas as atrações da ilha. Há praias, veleiros, parapente, um parque aquático, piscinas, bares e restaurantes. É verdadeiramente um vasto parquinho. Uma das ilhas é exclusiva para adultos. Pode imaginar o que isso implica. Creio que seus amigos se dirigem para lá. Então, por que rumamos para lá? Bem, por algumas centenas de dólares, você compra um passe diário para si e sua família na parte comum da ilha. Poderia realizar atividades que raramente experimento, como parapente ou mergulho com scuba. Parece divertido, e as crianças adorariam. Pensei que poderíamos avistar o jogo divertido. Tem certeza de que desejo vê-los? Por que me importaria? Jeff esboçou um sorriso. Você investiu uma fortuna nessa viagem. No último instante, talvez queira aproveitá-la e extrair algo dela, se me entende. Refleti sobre o assunto. Seria intrigante navegar neste catamarã para que todos vissem que não estávamos apenas em casa, ruminando sobre as ações deles. Como acha que as crianças reagiriam ao ver a mãe delas assim? Perguntei. A ilha familiar possui uma zona de recreação onde se pode deixar os filhos aos cuidados deles. Eles os divertirão o dia todo com brincadeiras variadas. Isso visa proporcionar aos pais um tempo de paz no cruzeiro familiar. Ponderei por um instante, visualizando-me à proa do barco de 65 pés, flutuando devagar enquanto acenava adeus à minha esposa infiel e aos companheiros dela. Um toque de retaliação poderia elevar meu ânimo. Jeff, você tem ideias astutas, e aprecio sua perspectiva. Quanto tempo até chegarmos? Indaguei. Algumas horas a mais, respondeu ele. Em breve, ancoraremos o barco e o amarraremos com segurança. Pode obter um passe para alguns dias para você e as crianças. Eu cuido da investigação. Talvez encontre distrações sem grandes complicações. Depois, retomamos o plano. Acenei com a cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, exibi um sorriso amplo. As crianças devem acordar em mais uma hora, aproximadamente. Conte-me mais sobre este barco e seu empreendimento. É fascinante, comentei. Passamos a hora e meia seguinte conversando sobre o MacGregor 65. Ele relatou sua origem, a empresa construtora e sua experiência como capitão de fretamento. Aprendi diversos detalhes inéditos. Jeff navegara principalmente no Caribe, mas atravessara o Atlântico algumas ocasiões. Um de seus anseios era circunnavegar o globo e explorar todos os destinos incríveis descritos em livros. O principal obstáculo era a falta de tripulação ou companhia. Ele relutava em partir solitário. Inquiriu sobre minha existência e compartilhei um pouco de minha situação atual. Ele questionou o que o porvir reservava para mim. Francamente, não sei, afirmei. Se me consultasse há 2 semanas, diria que trabalharia até as crianças ingressarem na faculdade. Então, aposentaria Shelley e eu realizaríamos inúmeras aventuras juntas, como viagens. E suas crianças? Quando me aposentar, estarão na universidade e adultas. Seríamos ninho vazio, com tempo e recursos para perseguir nossos ideais. Ele achou isso intrigante, mas agora indagou. Agora, com os eventos recentes, não tenho certeza. Um divórcio desarranjaria meus projetos e aspirações. Ainda tento compreender tudo. Esperava que esta viagem esclarecesse. Nesse exato momento, 2 carinhas alegres surgiram na cabine. Os gêmeos desceram o corredor eufóricos pelo dia que viria. Ethan de repente ficou sério. Estou com fome. Você vive com fome, brincou Jeff, mas logo desviou o foco. Haverá café da manhã, ovos mexidos, linguiça e pão torrado. Quem quer suco? Em seguida, dedicamos a manhã à navegação. Aprendi a termos náuticos a todo instante. Temia que as crianças se entediassem, mas me enganei. Jeff as mantinha ocupadas permitindo que manobrassem o leme e auxiliassem nas velas. Na verdade, o sistema de navegação automática lidava com a maior parte disso de forma discreta.
Enquanto golfinhos nadavam ao nosso lado, as crianças se deliciavam deitadas no convés de proa, observando-os. Pouco antes do meio-dia, ilhas despontaram no horizonte. Ao aproximarmos-nos da entrada do porto, Jeff assumiu o comando e acelerou. Enquanto nos aproximávamos dos cais, ele já identificara qual boia usaríamos para atracar. Posicionei-me na proa com um gancho de amarração ligado a uma linha. Essa ferramenta facilitava alcançar o anel de amarração na boia para fixá-lo. Jeff manobrou habilmente o barco em direção à boia. Quando a proa se aproximou, estendi o gancho para capturar o anel da boia, mas errei. Na segunda tentativa, acertei, e ouvi vivas vindos de trás, com Jeff e os gêmeos comemorando minha conquista. Limpei o convés de proa, enrolei a linha de amarração sobressalente e guardei o gancho no armário de velas. Jeff prezava pela limpeza e organização do barco, e eu absorvera isso dele. Ao retornar, avistei Jeff descendo o bote inflável na popa, com os gêmeos observando. Ao me aproximar, ele sorriu. Habitualmente, eu nadaria até a costa, mas com as crianças, era preferível usar o bote. Preciso passar no escritório do mestre do porto para organizar tudo. Orientei Jeff de que, enquanto eu estivesse na ilha, ele levasse as crianças para obterem os passes. Acenei enquanto Jeff entrava no bote inflável. Auxiliei cada criança a descer para o bote e embarquei em seguida. O motor ronronou e zarpamos rumo ao pier. Jeff dirigiu-se ao escritório da marina, e eu segui para o da ilha, a pouca distância. As crianças vibravam e jogavam vôlei na praia. Durante o trajeto, vimos um barco rebocando 2 pessoas no ar com um parapente. Gastei cerca de 45 minutos no escritório para resolver tudo. Precisei exibir nossos passaportes, mas Jeff me alertara previamente, então os mantinha em uma bolsa impermeável no cinto na maior parte do tempo. Durante o registro, descobri as opções de atividades. Algumas cobravam taxas extras, como parapente e snorkeling. Optei por adiar essas, mas inscrevi as crianças em programas diurnos divertidos. Isso me daria algum tempo livre. Após obter os passes, retornamos à marina. Divisei Jeff sentado a uma mesa sob um guarda-sol. Tinha uma bebida à frente e uma prancheta, com várias sacolas e caixas empilhadas em um banco ao lado. Ele ergueu o olhar e sorriu ao nos vermos aproximar. Tudo resolvido? Perguntou. Sim, inscrevi as crianças em um programa para amanhã. Terão atividades supervisionadas das 9 horas às 5 horas. Descobri também que o mesmo local oferece babá à noite, se for preciso. Excelente. Podemos nos demorar o quanto quisermos, afirmei. Peguei suprimentos na loja do navio e combinei a entrega de água fresca para o barco. Aprendi há tempos que é essencial aproveitar para reabastecer os tanques de combustível e água sempre que possível. Acenei e disse, sugiro que leve as crianças para explorar. Toda essa ilha é um enorme parquinho, e a maior parte é gratuita para os visitantes. Aproveite sem pressa e divirta-se. Eu fico no barco para fazer manutenção. Depois, relaxo lendo. Quando quiserem voltar, basta avisar no escritório da marina, e um barquinho os trará de volta. Olhei para as crianças, que já me fitavam ansiosas. Vamos iniciar esta aventura. Jeff, nos vemos à noite. Podemos trazer algo para você. Não, estou bem, respondi. Jeff recolheu seus itens, e eu segurei as mãos das crianças enquanto partíamos para curtir o dia. Era final de tarde quando finalmente alcançamos o barquinho na marina. Jeff jazia nos almofadões lendo. Ele se ergueu ao nos aproximarmos. Permissão para embarcar, capitão. Claro. Elevei as 2 crianças adormecidas até Jeff. Ita e Annabelle pegaram no sono assim que se acomodaram. Após colocá-las a bordo, subi para o convés do barco maior. Jeff segurava Annabelle, e Ita se encolhera em um almofadão. Importa-se de levar Annabelle para a cabine dela enquanto eu levo Ita? De modo algum. Levei Ita ao quarto, deitei-o na cama e o cobri com um cobertor. Estava sujo de areia, mas resolvi lidar com isso pela manhã. Ao virar a esquina, espreitei o quarto de Annabelle. Jeff a observava enquanto ela repousava na cama. Ele a depositou no leito com delicadeza, sem alterar suas vestimentas. Observei seus ombros subirem e descerem repetidamente. Parecia que lágrimas escorriam de seus olhos. Fechei a porta de Ethan com um ruído mais intenso do que o habitual. Ao me virar, deparei com Jeff saindo do quarto de Annabelle. Bill, pode não parecer, mas você continua sendo o sujeito mais afortunado que conheço até hoje.
Ele retornou depressa à sala de estar, deixando-me atônito. Verifiquei Annabelle, fechei sua porta e dirigi-me à área principal. Jeff já ocupava uma cadeira à mesa. Havia 2 copos com gelo e uma bebida dourada sobre a superfície. Jeff indicou os copos. Este é o rum superior disponível na ilha. É refinado demais para misturas açucaradas. Sentei-me, peguei um copo, inspirei o aroma e provei um gole. Não sou fã de rum, mas confessei que aquilo era excepcional. Olhei para ele, espantado. É impressionante. Ele assentiu. Tenho outras novidades também. O iate EasyPlay atracou na Ilha dos Adultos e permanecerá aqui pelos próximos 3 dias. Suponho que ficarão até a partida para as Ilhas Virgens e o voo de retorno. Escutei com atenção. Percebi que chegará o momento de decidir. O que acha? Jeff inspirou profundamente. Depende inteiramente do que você pretende fazer adiante. Senti-me em uma encruzilhada decisiva. Precisava optar entre prosseguir na busca por respostas ou simplesmente fluir com os eventos. Notei que Jeff captava a minha hesitação. Ouça, você dispõe de alguns dias ainda. Leve as crianças às atividades amanhã. Depois, passaremos o dia inteiro investigando a outra ilha e observando o que ocorre lá. Hesitei quanto a visitar tal lugar. Compreendo, respondeu ele. Mas podemos circundar a ilha de motorboate e inspecioná-la, e assim procedemos. Na manhã seguinte, após as crianças tomarem banho e vestirem roupas limpas, levei-as à praia. Jeff arrumou o barco, e logo que voltei, partimos. Gastamos cerca de 45 minutos para avistar a outra ilha. Entramos em uma enseada estreita e avançamos com cautela até nosso ponto. O único catamarã avistado chamava-se EasyPlay. Não sabia o que aguardar, mas não correspondia à minha visão. Ao adentrar o porto, empunhava binóculos potentes. Por fim, foquei no EasyPlay. Surpreendi-me ao ver Tom, Ruth e Shell todos a bordo. Tom relaxava em uma rede estendida entre os cascos duplos do catamarã. Ruth e Shell descansavam em almofadas no amplo cockpit. O que mais chamava atenção era Ruth e Shelley abraçadas com intimidade. Jeff aproximou nosso barco silenciosamente do EasyPlay. Inicialmente, nenhum dos 3 nos notou. Quando estávamos a uma distância de um barco, Tom virou-se para nós. Não demonstrou grande curiosidade até eu abaixar os binóculos e fitá-lo diretamente. Demorou um instante, mas viu o reconhecimento em seu rosto. Ouviu exclamar com clareza, e não pode ser. Uma das mulheres indagou, o quê? Inclinei-me para a murada enquanto Jeff nos guiava próximo ao catamarã. Vi Ruth e Shelley interromperem suas ações e nos observarem ao passarmos. Em seguida, escutei Shelley questionar, o que está acontecendo? Acenei com a mão em um gesto tolo de saudação, depois me virei para Jeff. Capitão, creio que realizamos o necessário. Vamos retornar. Jeff permaneceu calado. Virou o barco e, ao nos afastarmos do catamarã, o motor rugiu mais alto e aceleramos. Olhei para trás e vi os 3 no catamarã nos encarando com expressões de espanto. No trajeto de volta, Jeff e eu conversamos sobre variados assuntos. Erguemos as velas, e ao concluir tarefas no convés frontal, ele encheu nossos copos com gelo e rum. Permanecemos em silêncio no barco enquanto ele navegava de volta à ilha principal. Por fim, Jeff indagou, e agora, amigo? Encolhi os ombros. Realmente não sei. Consegui esboçar um sorriso. O velho pirata pode sugerir algumas ideias. Há uma questão fundamental para ponderar. Você e as crianças estariam melhor com ela em suas vidas ou sem? Não era o que eu previa. Beberiquei a bebida e refleti. Ao avaliar uma ação, costumo realizar o que chamam de análise SWOT. Anoto tudo o que sei sobre a ação em 4 seções, em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Certo. Quais as forças de permanecer casado? Beneficia as crianças, e evita uma crise financeira grave. Jeff balançou a cabeça. Isso não basta. E as fraquezas? Um casamento sem afeto, ausência de confiança, relação inexistente, respondi pausadamente. Lidar com a traição, sobretudo perto de amigos e colegas, o dano às crianças em tal ambiente hostil. Exato. E as oportunidades? Jeff questionou. Essa é complicada. Não vejo muitas. Poderia haver chance de reparar, mas sinceramente, não vislumbro isso no momento. Manter-nos como família, mas a que custo?
Seria vazio e sem amor. Posso prosseguir fortalecendo nossa posição financeira. E as ameaças? Jeff instigou com um sorriso. Toda a proposta é uma ameaça. Significa um cenário infeliz e prejudicial. Vejo isso se tornando tóxico a ponto de nos destruir. Não suporto mais suas infidelidades. Entendi. Concluiu a análise. O que descobriu? Sabia que não era profunda, mas revelava que eu não poderia retornar à convivência com Shell. Me destruiria internamente. Sentia que machucaria meus filhos para sempre. O divórcio nos afetaria financeiramente, e uma disputa prolongada prejudicaria as crianças. Conteúdo a Jeff que me sentia encurralado. Ele serviu mais 2 doses. Bill, você é inteligente e prudente, mas tais qualidades por vezes o limitam. Há momentos em que se deve abandonar o raciocínio lógico e inovar. Olhei-o confuso. A bebida turvava minha mente. Ele riu. Antigamente, chamávamos isso de pensar fora da caixa. Alguns diziam ser trilhar um caminho inexplorado. Os chineses afirmam que às vezes é ideal surpreender o adversário. E escutei atento. Minha testa franzia e olhos se estreitavam na tentativa de assimilar. Diferente de meu habitual. Mas após emoções intensas, reconheci o valor do conselho de Jeff. Ao nos aproximarmos do cais, Jeff assumiu o leme e eu preparei o gancho adiante. Acertamos de primeira. Mesmo com o rum no corpo, o barco girou para fixar-se no boia contra o vento, e segurei a corda enquanto avistava o mar. O vento variou ligeiramente e ouvi música da praia para turistas. Reconheci uma canção de Jimmy Buffett e suas letras ganharam sentido. Senti ter achado meu lar. Virei-me abruptamente e saltei para a cabine. Jeff se espantou ao me ver. Sem demora, peguei uma garrafa de rum e servi 2 copos. Sentados, iniciei sério, em Jeff, este barco comporta uma circunnavegação global. Certamente, alguns o fizeram em embarcações menores. Por quê? Vamos realizá-la. Naveguemos pelo mundo e vivamos seus sonhos. Você enlouqueceu. Exposição solar excessiva ou rum demais? Talvez, mas ouça. Expus minha ideia insólita que me surgira. Não desejo voltar e conviver com Shell. Conheço sua essência. Não quero minhas crianças em tal existência. Tentar unir-nos nos feriria a todos. Sim, discutimos isso. Não pretendo abandoná-la e ceder metade de meus bens. Não a sustentarei para criar nossos filhos em estilo degradante. Isso não ocorrerá. Mas qual a alternativa? Planejo algo inusitado. Um plano que ela nem sonha. Jeff me fitou, inclinando a cabeça perplexo. O que virá? Quão difícil achar um barco no oceano aberto sem sinal. Praticamente impossível. Quantos portos barcos podem atracar? Milhares, no mínimo. E se alguém lhe oferecesse circundar o mundo por 11 anos? Seus olhos se arregalaram. É grandioso. O que requer para tanto? Tenho laços nas Ilhas Virgens, 3 barcos, fração de uma marina e uma casinha na praia. Quanto vender os barcos? Uns $60 cada. Precisa mesmo gerir a marina? Não exatamente. Fico por lá fazendo tarefas leves entre viagens. Já considerou vendê-los a outra firma? Deixe sócios cuidarem da marina e alugarem sua casa na praia. Geraria renda, tempo livre e realizaria seu sonho. Viu pausar, olhando o rum pensativo. Tal viagem custaria caro. Como bancar se fugir com as crianças? Sua esposa enfurecerá. Usará todos os meios para localizá-lo. Aposto que obterá a ordem judicial para bloquear seus fundos. Em 1 ano, processará e levará tudo se restar pouco. Não entendo. Disponho de quase $1 milhão. Se oculto onde só eu acesso, quão longe isso nos leva? Com tal soma, viveríamos confortavelmente por anos. Posso trabalhar remotamente com internet decente. O barco tem sistema satelital. É eficiente. Sim. Deve valer o custo elevado. E as crianças? As levaria da mãe. Ela as abandonou pela manhã e não as contatou depois. Não viu as perguntas delas sobre ela. Honestamente, exceto questões legais, não hesitaria. Haverá complicações jurídicas. Sabe, seria a fuga da lei. Então,
a Polícia Oceânica Internacional me perseguiria. Não, mas ao pisar em terra, poderia ser localizado e extraditado. Duvido, a menos que demoremos em um local ou chamemos atenção. Creio ser um risco válido. Quanto tempo para preparar? 1 ou 2 semanas, no máximo. Posso resolver a maioria online. O que acha de embarcar com um bando de desajustados rumo a terras desconhecidas em busca de peripécias? Jeff esvaziou sua bebida, atirou o copo sobre a mesa e se ergueu. Vamos zarpar, marinheiro. Hora de dar início a essa jornada. Não partimos de imediato. O balneário onde atracamos oferecia conexão de internet e sinal de celular excepcionais. Eu duvidava da estabilidade deles a bordo de um navio. Persuadi Jeff a me conceder uns dias para organizar tudo antes da partida. Enquanto as crianças se divertiam no parque aquático, eu me instalava sob uma sombrinha e operava no meu computador portátil. Minha prioridade inicial girava em torno das finanças. O esquema contava com algumas etapas, mas eu conseguia resolver tudo pela rede. Liguei para o banco e dividi nossa conta conjunta. Metade dos recursos migrou para uma nova conta em outra instituição. A outra metade permaneceu na conta antiga, embora eu me removesse dela. Shelley mantinha uma conta corrente modesta oriunda de seu emprego no abrigo para mulheres, e eu a deixei intocada. Procedi da mesma forma com nossa poupança, transferindo minha parte para a nova conta. Shelley possuía uma conta de aposentadoria, que também respeitei sem interferir. Tínhamos diversas contas de fundos mútuos, as quais liquidei. Enviei metade dos recursos para a conta corrente dela e a outra metade para a minha. Restavam apenas minha conta de aposentadoria e o valor da casa. Felizmente, graças ao meu bom histórico de crédito e à relação sólida com o gerente bancário, obtive um empréstimo para adquirir o imóvel. Concluída a burocracia, pretendia depositar todo o montante em minha conta corrente pessoal. Mantive minha conta de investimentos inalterada. Ao consultá-la, o saldo beirava os 9 milhões de dólares. Fazia uma semana que eu não trabalhava, mas os saldos continuavam a aumentar. Optei por não mexer nisso até o derradeiro instante. Assim, iniciei os procedimentos na ordem inversa. Criei várias contas bancárias em nações estrangeiras com pouca vinculação aos Estados Unidos. Essas contas traziam riscos, dado o instável panorama político e econômico local. Contudo, contava com um plano bem delineado. Em poucas horas, estabeleci contas semelhantes em 12 bancos distintos, espalhados por diversos países. Configurei um mecanismo para redirecionar automaticamente qualquer entrada de fundos para o banco subsequente na sequência. Meu último passo foi abrir contas idênticas em um banco confiável na Suíça, sob o nome de uma empresa que utilizava para meus arranjos financeiros. Pode soar excessivo, mas visava complicar o rastro dos fluxos monetários para Shelley ou quem quer que tentasse segui-los. Ao final do dia, juntei-me aos gêmeos no parque para brincar. No dia seguinte, as crianças integraram um grupo sob supervisão, e as levei para uma aventura insular. Elas rumavam ao lado oposto da ilha, rumo a uma reserva natural para aprofundar conhecimentos. Verifiquei minhas novas contas e constatei que tudo funcionava perfeitamente. Ao acessar o app bancário, notei que o empréstimo com garantia da casa estava aprovado. Rapidamente, transferi todo o dinheiro disponível para minha nova conta corrente. Pouco depois, no app do novo banco, avistei quase 400 mil dólares. Esses recursos seguiam para o primeiro banco offshore do meu esquema. Não fechei a conta, deixei 10 dólares nela. Enquanto as crianças saíam, pesquisei programas de ensino online para alunos do ensino fundamental. A rede fornecia orientações úteis em fóruns onde famílias nômades trocavam experiências. Um usuário sugeriu um programa bem avaliado por outros pais viajantes. Criei uma conta, inscrevi os 2 filhos e solicitei a entrega dos materiais didáticos ao nosso próximo destino. Planejávamos aportar nas Ilhas Virgens, pois Jeff precisava resolver pendências comerciais por lá. Além disso, desejava aprimorar o barco com modificações e acréscimos. Seu sócio no estaleiro garantiu preparar tudo para a montagem e mobilizou a equipe para concluir as obras até o meio-dia. À espera do traslado que trazia as crianças, inspecionei minhas contas suíças. Todas as transferências haviam ocorrido sem problemas. Faltava apenas um item final. Pretendia resolvê-lo na manhã seguinte, logo antes de içarmos âncora e partirmos. Na manhã subsequente, as crianças lamentavam a despedida da ilha, mas compreendiam a necessidade de prosseguir. Surpreendi-me por não avistar Shelley, Ruth ou Tom. Estava disposto a confrontá-los, mas eles jamais apareceram.
Ignorava o que faziam ou para onde haviam sumido. Acordei cedo e me postei no laptop enquanto o café percolava. Enviei uma mensagem ao meu antigo chefe. Pedi desculpas pela renúncia via e-mail e pela precipitação. Solicitei que direcionasse qualquer saldo remanescente à minha nova conta corrente, fornecendo os dados. Os recursos fluiriam automaticamente até minha conta suíça. Peça também que gerencie minha conta de investimentos da mesma maneira. Com isso resolvido, recostei-me na cadeira e sorvi o café quente. Eu havia deixado para trás minha existência anterior. Chegará o momento de recomeçar. Menos de 2 horas depois, o porto das Ilhas Virgens se perdia à popa. Enfrentávamos o vasto oceano sem itinerário definido. Na verdade, mal sabíamos o rumo exato. Eu ansiava por quase desaparecer. Jeff sonhava em circunnavegar o globo. As crianças irradiavam alegria e se deleitavam com tudo. Não me espantou que mencionassem a mãe apenas em raras ocasiões. De volta aos Estados Unidos, enviei e-mails a algumas pessoas. Informei meus pais de que estávamos bem e narrei brevemente os eventos. Justifiquei minhas decisões. Utilizei contas de e-mail não rastreáveis e um VPN eficiente para nos manter ocultos. Nossa primeira rota nos levou ao norte pela costa leste. Fizemos paradas em portos históricos antes de rumar a leste pelo Atlântico para a travessia inaugural. Contatei também um velho amigo advogado na costa oeste. Transferi fundos suficientes para remunerá-lo. Generosamente planejava recorrê-lo com frequência. Ele contratou um detetive particular para vigiar Shelley. Logo soube que ela enfrentava dificuldades para arcar com a hipoteca elevada da casa e precisou vendê-la. Isso a mergulhou em apertos financeiros. Mudou-se para a casa de Ruth e Tom. Não me admirou. Até vendeu meu carro, provavelmente falsificando minha assinatura no documento. Mas eu não me inquietava. Parecia que Shelley não nos procurava ativamente. Em retrospecto, era lógico. Ela não dispunha de meios para contratar um especialista em buscas. Seus pais agiram, registrando queixa na polícia e no FBI sobre meu desaparecimento. Infelizmente, não avançaram muito, pois eu era o guardião legal e tinha direito de levar os filhos. Shelley angariou recursos para iniciar um processo de divórcio, alegando que eu abandonara as crianças. Também moveram ação contra mim pelos fundos transferidos, mas ninguém logrou rastreá-los. Tampouco me localizavam. Após um ano, orientei meu advogado a cessar despesas com novas investigações. Demoramos quase 4 anos para circunnavegar o mundo. Absorvi todos os ensinamentos de Jeff e me matriculei em um mestrado online. Aprova meus exames e obtive a licença de mestre enquanto navegávamos pelo Oceano Sul rumo ao Peru. Um mês depois, aproximamo-nos do Canal do Panamá. Um dos itens finais na lista de desejos de Jeff era transitar pelo canal de oeste a leste, o que nos retornaria quase ao ponto inicial. A maior parte da navegação cabia a mim. Os gêmeos se tornaram proficientes no leme, aliviando minha carga. Assim que atravessamos o canal, percebi uma mudança em Jeff. Tarde da noite, ancorados em um recanto sereno perto de Cullen, ele bebia uma cerveja. Eu me contentava em escutar os cantos de pássaros e macacos na selva adjacente. Bill, precisamos conversar, disse ele. Olhei para ele, atônito. Você quebrou minha confiança, Jeff. Isso fez rir, mas logo ele se recompôs com seriedade. Não me resta muito tempo. Consultei um médico em Perth. Ele diagnosticou câncer de pâncreas estágio 4. Meu prazo é curto. Fiquei estupefato e sem palavras. Não precisa dizer nada. Todos sabemos que a vida termina assim. Vivi momentos felizes. Há arrependimentos e lembranças dolorosas, mas no saldo, estou satisfeito. Você, Ethan e Annabelle tornaram meus anos finais além do que imaginava. Eu o amo como filho que nunca tive, e cuido deles como os netos que sempre desejei. Preciso de um favor. Claro. O que deseja? Minha filha mora em Corpus Christi. Reconectei com ela, e creio que superamos a raiva herdada da mãe. Seus filhos estão na faculdade. Ela se divorciou. O ex a trocou por outra após um affair prolongado. Quero tempo para me reaproximar dela. Em breve precisarei de cuidados paliativos, e não quero impor isso a você e às crianças. Leve-me a Corpus. Chorei e me ajoelhei ao seu lado, abraçando-o e encostando a cabeça em seu ombro. Ele afagou minhas costas, depois se afastou levemente para fitar meus olhos.
Você foi o melhor amigo que eu poderia sonhar. Enxuguei as lágrimas e respirei fundo. Jeff, por que não vai deitar? Ele assentiu, e eu o auxiliei a se levantar, guiando-o até o beliche. Sentei-me à mesa de navegação e tracei nossa rota. Jeff retornou à cabine, espiou a área de jantar e franziu o senho, confuso. Eu me postava ao leme, apenas observando-o e as velas ondulando suavemente na baía. O que se passava? Voltei a olhar as velas. Configurei o barco para navegar solo e içou as velas. Fiz isso após confirmar que Jeff dormia. Ergui cada tela que o barco suportava. Avançávamos velozes, quase a 21 nós. Sentia-se o barco vibrando e cortando as ondas. Era eletrizante. Rumamos a Corpus Christi, pensei comigo. Uau, Bill, você está forçando esse barco. Foi aquela genoa grande. Sim, precisei resgatá-la do fundo do estoque de velas. Foi exaustivo fazê-lo sozinho, mas o barco deslizava admiravelmente. Parecia que ela se regozijava com a velocidade. Jeff adentrou a popa e se acomodou. Pela primeira vez em dias, exibia tranquilidade. Sempre quis deixá-la voar a toda, disse sorrindo. Fico contente que tenha feito isso. Onde estamos agora? Indagou ele. A meio caminho do porto. Chegaremos em cerca de 12 horas. Adentrei a baía de Corpus Christi e contatei a marina. Eles nos reservaram um lugar para atracar com energia elétrica. Foi simples localizá-lo. Em pouco tempo, estávamos amarrados ao cais e ligados à rede. Na manhã seguinte, Jeff ligou para a filha. Já era hora do almoço, e nós estávamos na popa do barco quando ela surgiu pelo pier. Jeff se ergueu, e eu o auxiliei a ir até o calçadão. Por um instante, observei os dois frente a frente, incertos sobre o que fazer. Por fim, sussurrei para ele, vamos, abrace-a. Isso pareceu dissipar a rigidez. Eles se envolveram num abraço e choraram como crianças. Deixei que permanecessem assim por alguns minutos antes de chamá-los de volta ao barco. Jeff, está é Priscila, minha filha. Sinto-me um pouco constrangido. Nem sei o sobrenome dela. Olhei para Priscila. Sabia que ela tinha por volta de 55 anos. Havia alguns fios grisalhos em seu cabelo na altura dos ombros. Ela se assemelhava ao meu pai. Era uma mulher atraente, com alguns quilos a mais, daqueles que todos acabamos ganhando. Tinha rugas, mas ainda era encantadora. Meu sobrenome é Johansson, disse ela. Igual ao do meu pai. Recuperei-o após o divórcio. Apresentei-me. Sou Bill Spencer. Ela sorriu, e foi um sorriso agradável. Nesse exato momento, os gêmeos, que agora contavam 11 anos, espiaram para ver o que se passava. Estavam intrigados com a nova visitante no barco. Apresentei-os, e eles se aproximaram para apertar a mão de Priscila, ansiosos pelo que viria a seguir. Annabelle mal se continha. Você é mesmo filha do Jeff? Perguntou ela. Sim, respondeu Priscila com um sorriso afetuoso. Posso te fazer uma pergunta? Claro, pode falar. Por que você magoou o seu pai? Quase engasguei. Jeff pareceu atônito, como um servo surpreendido pelos faróis. Notei que Priscila abaixou o olhar por um segundo. Depois, encarou os olhos de Annabelle e respondeu devagar, porém com determinação. Eu sabia que meu pai ficará magoado, mas na época não compreendi o que ocorrerá. Tinha apenas 12 anos, pouco mais velha que você. Minha mãe nos levou, a mim e aos meus 2 irmãos, para morar num novo local com outro homem. Ela disse que o pai não era bom e que precisava abandoná-lo para encontrar alguém que a amasse melhor, e a nós também. Foi só isso que explicou. Como o pai nunca procurou contato, acreditei nela. Anos depois, descobri que minha mãe o deixou enquanto ele trabalhava na estação de bombeiros. Ela impediu que ele nos visse. Contou à polícia que ele era agressivo e perigoso. Priscila chorava, fitando Annabelle. Não percebeu que lágrimas escorriam pelo rosto de Jeff e pelo meu também. Entendi o motivo do choro deles, mas me surpreendi com a tristeza que invadiu meu peito. Com esses fatos dolorosos pesando agora, afastei essas emoções. Annabelle se aproximou e abraçou Priscila. Hora de devolver o que você perdeu. Quando minha filha se tornou tão sábia. Olhei para ela, admirado. Ethan, fiel ao seu jeito, aliviou a atmosfera ao declarar: estou com fome. O que vamos jantar?
Todos rimos. Contemplei o grupo. Se Jeff concordar, ficarei feliz em jantar esta noite. É nosso primeiro dia aqui depois de tanto tempo. Priscila, tem alguma sugestão? Conheço um lugar se vocês gostam de frutos do mar frescos. Nós comemos muito disso, ela ponderou um instante e propôs, em que tal um Tex-Mex caseiro? Pareceu ótimo para mim. E as crianças demonstraram interesse. Arrumamos tudo e rumamos ao pier. Ah, espere. Não temos transporte. Dá para levar 5. Claro. Meu tarroe vai ser confortável. Após um jantar saboroso de enchiladas, tortilhas, tacos, tamales e chalupas, terminamos com sobremesas doces e mel fresco do Texas. Senti-me saciado. As crianças ainda saboreavam o mel, e Jeff aparentava cansaço. Acho que devemos levar Jeff de volta ao barco. Foi um dia exaustivo para ele. Por que não virem à minha casa? Tenho 5 quartos e banheiros. Serei só eu, então não atrapalham. Olhei para Jeff. Ele hesitava. Então, voltei-me para Ethan e Annabelle. Priscila completou, tenho piscina e jacuzzi. Isso mudou tudo. Não havia chance de retornarmos à cabine apertada do barco aquela noite. Entramos todos no SUV e logo estacionamos na garagem da casa acolhedora de Priscila. Ela guardou o carro, e mal a porta se fechou, saímos e entramos. Pela cozinha, observei tudo, impressionado. Após quase 5 anos num camarote pequeno de barco, uma casa ampla parecia incrível. Percebi que não trazéramos roupas nem malas. Ao mencionar isso a Priscila, ela dispensou com um gesto. Meus filhos e netos vêm aqui com frequência. Eles deixam roupas e itens de higiene. Sintam-se à vontade para usar. Se faltar algo, há um centro comercial a menos de 1 milha. Podemos ir às compras amanhã. Suas palavras despertaram o entusiasmo de Annabelle. Sério? Um shopping de verdade. Compreendi que meus filhos logo estariam imersos no mundo agitado. Torci para que não lhes parecesse estranho demais. Após os banhos, acomodamos Jeff numa cama confortável. As crianças já brincavam na piscina. Eu me sentei sozinho à mesa da varanda quando Priscila trouxe 2 canecas de cerveja. Posso me juntar a você? Perguntou. Claro. É uma casa adorável. Agora parece grande demais para mim sozinha. Quando as crianças moravam aqui, era sempre animada e cheia de vida. Sinto muito por isso. Meu pai sentiu falta desses dias. Se não for precipitado, quer saber o que se passou? Agora eu entendia que minha mãe era cruel e injusta. Ela traiu meu pai por muitos anos. Por fim, encontrou outro e resolveu partir. Meu pai era bombeiro, mas ela preferiu um banqueiro que julgava rico. Descobriu-se que ele não era leal e a traiu logo após o casamento. 2 anos depois, o matrimônio desmoronou quando ela foi pega traindo com o chefe do marido, que detinha parte do banco onde ele atuava. Isso resultou em outro casamento e outro divórcio. Naquela altura, eu já me virava sozinha, buscando melhorar minha existência. Minha mãe nos virou contra o pai, nos isolou dele e usou o dinheiro novo para batalhar contra ele nos tribunais. No final, ele resgatou sua pensão, pagou o que a corte determinou e sumiu. Não o vimos mais até ele me encontrar há alguns meses. E você? Indaguei. Casei-me jovem. Aos 19, e ele com 26. Tinha herança de petróleo no oeste do Texas e ansiava por destaque na sociedade de Austin. Sonhava com política, mas não deu certo. Em vez disso, se dedicou excessivamente a eventos sociais. Queria aparecer em festas e jantares grandiosos. Tivemos 4 filhos. As coisas fluíram bem até ele ser pego com a esposa de um homem influente. Passou 3 meses no hospital depois disso. Ninguém mais o queria perto em Austin. Então, mudou-se para Corpus Christi, onde se envolveu em negócios obscuros de importação e exportação. Logo acabou na prisão por tentar trazer drogas. No fim, foi condenado a 55 anos numa penitenciária federal de segurança máxima no Colorado. Sem possibilidade de liberdade condicional, pois era crime federal. Divorciei-me dele e mantive a casa e os carros, mas nada mais. O governo confiscou todo o dinheiro e bens obtidos com as ilegalidades. Meu advogado provou que compramos esta casa nova com o produto da venda da anterior em Austin, assim não a perdemos. Voltei a estudar, me formei em enfermagem e me tornei enfermeira.
Agora é sua vez de contar sua história. Tomei um gole de cerveja e relatei a ela. Ela se interessou por como conheci seu pai. Contei sobre encontrar minha ex-mulher e as amigas num barco, e então decidir pela viagem. Ao amanhecer, Priscila ouviu enquanto eu resumia nossa odisseia pelo mundo no iate do pai dela. Parece um conto de fadas, comentou. Para alguns, sim, mas há um lado sombrio que poderia transformá-lo em tragédia. Como assim? Quis saber ela. Quando Annabelle perguntou sobre o que houve entre vocês, ouvi sua resposta e percebi que fiz algo parecido com minha ex-esposa. Não lhe dei a oportunidade. Não o escutei. Levei as crianças e as afastei dela. Hoje, vejo que ela se importava de verdade com elas. Durante nosso casamento, foi uma boa mãe, apesar de não ser a esposa ideal. Agora, duvido se agi certo. Era noite avançada. Contemplei a piscina escura, com o luar suave dançando na superfície. Priscila permaneceu em silêncio. Ouvi o tilintar da garrafa de cerveja na mesa, e ela murmurou baixinho, e não é tarde demais. Tarde para quê? Retruquei. Para começar a reparar o estrago que causou, disse ela. Não sei. Duvido que reste algo para recomeçar. O que você sabe dela? Perguntou. Há 3 anos, nada. Parei de investigar. Não sei se ela me procura ou não. Ela afirmou, e não nos conhecemos há muito, mas vejo que meu pai valoriza sua amizade. Ele confia em você, então eu também. Ouvi que você agiu pensando no bem das crianças. Sim, confirmei. Não queria que elas vissem aquele estilo de vida. Tinha portas giratórias no quarto, e eu desejava que crescessem num lar seguro e afetuoso. Vejo que seus filhos prosperaram graças a isso. São dos adolescentes mais educados, refinados e instruídos que já conheci. Você fez um ótimo trabalho, mas eles já são grandes o suficiente para suas próprias decisões. Não acho a hora de deixá-los julgarem a mãe. Naquele instante, senti uma luz acender em meu coração obscurecido. Respirei fundo e declarei, Priscila, seu pai teve papel fundamental na criação deles. Dormindo em seu quarto, aprenderam tanto dele, se não mais, do que comigo. Creio que, sem nos unirmos e passarmos esses 5 anos no navio, seria outro destino. Acho também que você herdou muita da sabedoria e do senso prático do seu pai. Você me fez enxergar a situação de outra forma, e agora eu sei o que preciso fazer. Isso não será simples, e eu ignoro o que vai resultar disso, mas talvez você seja quem possa me auxiliar. Ela me fitou como se eu fosse um estranho, mas pareceu captar o sentido das minhas palavras. Você tem tantas coisas para lidar. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Não, você deve se concentrar no seu pai. Aproveite ao máximo os instantes que restam. Amanhã levo as crianças para o barco. Certifique-se de que o papai tenha tudo o necessário. Eu cuido do restante. Sabe como me contatar? Eu mesmo estarei ocupado. Levantei-me, terminei minha cerveja e segui direto para o quarto onde eu dormia. Passei a noite em sono profundo e tranquilo. Ao acordar, uma sensação de vitalidade e alegria me invadiu, algo que eu não experimentava há muito tempo. Lá embaixo, deparei com as crianças junto a Jeff e Priscila. Todos colaboravam na preparação do café da manhã, e alguém me entregou um prato repleto de panquecas de mirtilo. Ao me acomodar, uma caneca fumegante de café surgiu ao meu lado. A existência parecia plena. Após a refeição, avisei aos gêmeos que retornaríamos ao barco, para que Jeff e Priscila desfrutassem de um tempo a sós. Chamei um Uber, e em pouco tempo estávamos partindo. Ethan e Annabelle estavam cientes da condição de saúde de Jeff, por isso o papo foi escasso. De repente, Annabelle interrompeu o silêncio. Papai, não acha bom que Jeff e Priscila estejam unidos outra vez? Sim, querida, acho. Só lamento que tenha ocorrido em condições tão ruins. Houve uma pausa breve, e ao chegarmos ao cais, mergulhei em reflexões. Paguei o motorista do Uber e lhe dei uma gorjeta generosa. Enquanto caminhávamos pelo pier, tomei uma resolução e torci para ser acertada. De volta ao barco, procedemos à limpeza habitual. Peguei 3 latas de Coca-Cola da geladeira e as pus sobre a mesa. Pessoal, precisamos conversar. Os dois se sentaram. Percebi a ansiedade em seus rostos. Deslizei uma lata para cada um. Eles sentiam que algo significativo se aproximava. Refrigerantes eram raros, e eu duvidava que tivessem bebido um antes do almoço em algum momento.
Quero pedir desculpas a vocês dois. Meu ato foi equivocado. Acreditava estar agindo pelo bem maior. Hoje vejo que só pensava em mim. Desejo corrigir o erro e restaurar o equilíbrio para a vida de vocês. Eles me encararam perplexos, sem saber como reagir. Eu me irritei com a mãe de vocês e quis revidar contra ela, mas nisso acabei ferindo vocês também. Talvez não percebam agora, mas compreenderão com o tempo. Podem agradecer a Priscila e Jeff por me fazerem notar o equívoco, desde que saímos daquele local nas Ilhas Virgens sem nos voltarmos. Ethan exibiu confusão. Annabelle me observou com inquietação, mas creio que ela captasse parte do que eu dizia. Mas papai, você agiu pelo que julgava ser o melhor para nós. A mamãe nos abandonou. Não fomos nós que a deixamos. Tem razão, minha princesa. Tudo o que se passou girava em torno de mim e da mãe de vocês. Não devia tê-los envolvido tanto assim. Ela pode ter apagado o amor que sentia por mim, mas aposto que não esqueceu o quanto os amava. Eu sofri muito com isso e os sujeitei ao mesmo tormento. Papai, você nunca nos castigou. Na verdade, eu o fiz. Afastei vocês da mãe, que eu sei que os amava intensamente. Roubei o tempo de vocês com ela. Vocês cresceram sem tê-la por perto. Fiz o que a ex-mulher de Jeff tirou dele. Só percebi a dor que causei ao ouvir o sofrimento na voz de Priscila ao falar de sua infância. Ela se perguntava por que o pai havia deixado de amá-la. Uma onda de sentimentos me atingiu, e soube que precisava reparar tudo. Vi lágrimas nos olhos dos meus filhos. Ignorei o que as provocava, mas prossegui. Farei de tudo para localizar a mãe de vocês. Quero reuni-los os três, para que restaurem o laço e curem as feridas. Espero que ela possa voltar a fazer parte da vida de vocês. E torço para que entendam o motivo dessa iniciativa e me auxiliem. Ah, papai, não precisa fazer isso. Estamos bem. Você foi o pai dos nossos sonhos. As viagens de barco foram como um conto de fadas realizado. Fico feliz que pensem assim, mas talvez ignorem o que perderam com a mãe. Não posso fingir que não ocorreu. De coração, sei que será desafiador. Não prevejo o desfecho. Ethan prestava atenção atenta. Papai, acha que você e a mamãe vão se reconciliar? Duvido, filho. Muita coisa aconteceu desde lá. Seguimos em frente, e admito que o que fiz a ela foi profundamente doloroso. Ela pode até me cobrar por certas atitudes. Eu aceito isso. Acredito de verdade que vocês dois precisam reconstruir o vínculo com a mãe. Continuamos a conversa enquanto eles indagavam sobre meus planos para concretizar isso. Não tinha certeza, mas resolvi que o primeiro passo seria contatar meu antigo advogado e ver se ele poderia auxiliar na busca por Shell. Faria isso logo cedo no dia seguinte. 3 semanas depois, Ethan, Annabelle e eu seguíamos em um Uber do aeroporto da nossa antiga cidade natal até o centro. Meu advogado me fornecera dados valiosos. Descobri que Shell vendera a casa e o SUV luxuoso. Mudará-se para um apartamento modesto próximo a um abrigo onde trabalhava. Ela retornará ao abrigo como conselheira. O salário era baixo, mas bastava para sobreviver. Agora, quase 6 anos após, era diretora do abrigo para mulheres e recebia um salário mais digno. O Uber nos deixou na calçada em frente ao abrigo. Por razões de segurança, precisávamos de agendamento para entrar no prédio. Annabelle assumiu a frente e se registrou com seu nome. Em seguida, ela tocou a campainha. Uma voz interior perguntou quem era. Annabelle informou seu nome e o código da consulta. A porta se destrancou, e entramos, onde um robusto segurança nos recebeu. Ele nos barrou de imediato e iniciou um interrogatório. Quem são vocês? Sou o pai de Annabelle, e este é o irmão dela, Ethan. Viemos ver a diretora. Qual o motivo da visita? Estes são os filhos dela. O segurança nos olhou com desconfiança, mas nos levou a uma salinha de espera. Notei câmeras nos cantos. Sensação de vigilância pairava no ar. Fiquem aqui, instruiu ele. Vou verificar se ela quer recebê-los. Sentamo-nos nas cadeiras. O ambiente era silencioso, e ninguém proferiu palavra. De repente, a porta se abriu, e Shell surgiu. São vocês. Vi no monitor de segurança, mas não acreditei. Vocês cresceram e ganharam um bronzeado lindo. Meu Deus! Ela parecia atônita.
O segurança postou-se atrás dela, atento. Shell se voltou para mim. Bill, você mudou. Emagreceu e pegou cor. Onde andaram? Podemos conversar em um lugar sem câmeras nem guardas. Talvez com poltronas mais confortáveis. Shell examinou o aposento, organizando as ideias. Percebi sua voz endurecer ao dar ordens. Estava evidente que retomara o controle. Stan, leve meus filhos e o ex-marido para a sala de estar. Já os encontro. Preciso falar com a recepcionista e liberar minha tarde. Certo, respondeu ele. Logo estávamos em uma sala de estar bem decorada, com uma kitnet. Sofás e cadeiras de couro, mesas e estantes cheias de brinquedos e livros infantis. Nos instalamos bem quando Shell reapareceu. Irradiava segurança e logo interrogou as crianças. Onde vocês dois andaram? Estão lindos. Estudam regularmente. Sem aguardar respostas, dirigiu-se a mim. Ao encarar seu olhar penetrante, soube que as coisas poderiam complicar. E você, raptou meus filhos, me deixou em apuros e fez o possível para arruinar minha vida. Lembra das ilhas? Você só sorria ali, e depois nem voltou. Precisei pedir a Tom e Ruth que me levassem ao aeroporto, e peguei o primeiro voo de volta. Esperei por você, mas nunca apareceu. Nenhuma mensagem em 6 anos inteiros. Mantive a compostura, sem me alterar ou revelar emoções. Minha reação a desconcertou, pois diferia do que ela previa. Você tem razão, Shell. Errei feio, e o que fiz machucou você e as crianças. Arrependo-me de verdade. Por isso estamos aqui. Tudo bem. Ela disse enfim, o que vocês querem? Eu não quero nada específico. Bem, eu quero sim. Quero que você retorne à vida dos nossos filhos. Quero que passe tempo com eles e integre-se de novo. Sei que roubei anos preciosos seus. Espero que os 3 recuperem esse tempo perdido. Ela ficou pasma. Olhou para as crianças caladas no sofá, depois para mim. Após um instante, recompôs-se, e a raiva voltou a seus olhos. E quanto a você? Sei que tem um esquema em mente. O que pretende de verdade? Encolhi os ombros e ergui as mãos num gesto sutil. Nada. Não elaborei plano algum. Agora, a escolha é toda sua. Sobre o rumo que as coisas tomarão. Vi-a recostar-se na cadeira, me fitando com ceticismo. E se eu dissesse que quero que as crianças fiquem comigo? Posso matriculá-las na escola para o próximo semestre. Senti a dor transparecer em meu rosto. As crianças pareceram surpresas com a proposta dela, mas mantive minha posição. Se é isso que deseja, Shell, eu concordo. Mas precisa prepará-los para avaliações antes da matrícula. Eles estudaram em casa todo esse tempo, então talvez precisem de apoio para se adaptar às aulas. Acho positivo que passe tempo com eles para se reconectar e sondar os sentimentos deles. Ambos têm 16 anos agora. Em 2 anos, decidirão sozinhos o que preferem. Por ora, a decisão cabe a você. Duvido que Shell acreditasse nessa oferta minha. Parei de falar, deixando-a refletir. Franziu a testa e se virou para as crianças. O que acham da ideia do pai de vocês? Annabelle, a mais perspicaz dos dois, respondeu em voz baixa. Papai, gostaríamos de saber o que se passou e como você se sentia. Sabemos que estava magoado e achava estar optando pelo certo, mas no fim foi difícil para todos. Você quer mesmo consertar? Se deseja ser nossa mãe de novo, estamos de acordo. Shell ouviu a filha com incredulidade. Voltou-se para Ethan. Sua irmã fala por você. Sim, senhora. Entendemos tudo. Você é nossa mãe. Nunca soubemos a história completa do que se passou entre você e o pai. Ele nunca nos revelou os pormenores. Não proferiu palavras ruins a seu respeito. Limitou-se a mencionar que você desejava algo além do que ele conseguia oferecer. Shelley me fitou, e eu mantive a compostura. Em seguida, o rancor reassomou em sua expressão. Por que partiu sem uma palavra? Não me permitiu nem tentar esclarecer a situação. Suspirei e a encarei. Você quer mesmo discutir isso na presença das crianças? Elas nunca souberam dos fatos. Percebi que ela hesitou e optou por prosseguir. Assim, fiquei contente em deixá-la conduzir a conversa.
Ela continuou, e eu te amava acima de tudo. Ao te avistar no navio no Caribe, senti uma tristeza profunda, culpa e humilhação. Quando você não voltou e eu não localizei você nem as crianças, mergulhei em uma depressão terrível. Por que não conversou comigo? Nós conversamos, Shelley. Falamos exaustivamente por 2 dias após você me surpreender com esse plano. Implorei para que não fizesse aquela viagem, mas ignorou meus apelos. Pode ter me amado, mas priorizava seus próprios anseios. Você adorava as crianças, mas ansiava pela liberdade de não ser esposa e mãe. Não direi mais nada diante delas, mas seus devaneios com outros foram mais valiosos que nós. No final das contas, o que importava era que Shelley se divertisse, independentemente de quem sofresse. Preciso reconhecer o mérito na nova Shelley. Ela ouviu sem interromper. Não gritou como a antiga Shelley. Via-se que estava abalada, mas manteve o silêncio até poder responder com serenidade. Quando enfim falou, dirigiu-se às crianças. Vocês se lembram do que o pai disse? Annabelle olhou para o irmão e depois para a mãe. Até em casa, o pai estava sempre presente. Você era divertida, e sabemos que nos amava, mas eu me questionava porque parecia insatisfeita com o pai, zombando dele por bobagens e nunca o defendendo. As crianças percebem essas coisas. Shelley baixou o olhar para as mãos. Ao erguer a face, os olhos estavam ligeiramente avermelhados, com lágrimas escorrendo pelas faces. Eu realmente não fui uma boa mãe, não é? Desculpem-me por ter tratado mal o pai de vocês. Fui egoísta. Ela me olhou. Você está mesmo comprometido com esse plano? Sim. Jamais deveria ter separado você e as crianças. Roubei muito de todos vocês. Agora, posso consertar as coisas. Pelo menos em parte. Shelley se voltou para as crianças. Vocês vão mesmo ficar comigo por algum tempo. Ethan foi o primeiro a responder. Parecia um tanto impaciente. Claro, mãe. Shelley me observou, querendo entender como tudo se desenrolaria. Eu dei de ombros. A maioria dos pertences deles está aqui. Se você concorda, sugiro que vão com você para casa e se instalem. Eu os contatarei em umas 2 semanas para ver como estão se sentindo, e como você está. Depois, planejamos o restante. Volto para Corpus Christi amanhã de manhã. Já. Você não vai permanecer e participar disso. É hora de eu fazer as pazes com você. O único laço que nos resta é Ethan e Annabelle. Manterei contato com eles. Se precisar de algo meu, tem o número do meu telefone via satélite. Ela assentiu em silêncio. Quando me olhou e falou, sua voz tremia de emoção. Obrigada. De volta a Corpus Christi, dediquei-me a restaurar o barco. Conversava quase diariamente com Jeff e Priscila. Eles pareciam se adaptar bem à convivência com a mãe. Passei horas atualizando Jeff sobre o progresso do barco. Priscila mostrava curiosidade frequente sobre minha rotina com os filhos e a ex-esposa. Escrevia com regularidade para Annabelle e Ethan. Eles se ajustavam razoavelmente, mas lutavam para se habituar à vida no continente, em um apartamento. Shelley seguiu minha recomendação e mandou testar as 2 crianças antes de matriculá-las no colégio local. Senti orgulho ao saber que ambos obtiveram notas acima da média, permitindo-lhes cursar disciplinas avançadas. Eles se formarão no outono, com quase 18 créditos universitários acumulados. Parecia que eu havia feito algo certo. As coisas iam bem. Continuei o trabalho no barco, visitei Jeff e passei tempo com Priscila. Ela generosamente me permitiu ficar em sua casa enquanto o barco estava em doca seca para consertos. Isso me aproximou mais de Jeff, cuja saúde piorava. Fazia quase 2 meses desde minha volta a Corpus Christi, após deixar os gêmeos com Shelley. Estava na doca seca, inspecionando o casco abaixo da linha d'água. Após limpar, reparar e aplicar uma nova camada de tinta anti-fouling, troquei todos os acessórios, rolamentos e selos do eixo. Instalei também um novo motor diesel marítimo Yamaha. Tudo estava preparado. Adicionei painéis solares aprimorados e novas baterias para maior autonomia de energia a bordo. Um sistema de dessalinização moderno garantiria água potável abundante. Atualizei todo o software de navegação e o piloto automático, além de melhorar alguns componentes. Desmontei todos os guinchos, reconstruí-os e equipei com motores mais eficientes. As velas foram enviadas à oficina para reparos ou substituições. O velho barco ficaria superior ao anterior.
Quando estava pronto para retornar à água, eu verificava tudo com o mestre da doca quando meu celular tocou. Era a Priscila. Atender o telefone me encheu de vitalidade. Oi, Priscila. Como vai? Meu humor se alterou de imediato ao escutar sua voz. Ela soava tensa e carregada de emoção. Bill, o pai faleceu há poucos minutos. Pode vir ao hospício, por favor? Estou indo, respondi. Informei o supervisor da doca do ocorrido, e ele compreendeu. Corri até o carro alugado e dirigi velozmente ao hospício onde Jeff estava nas últimas semanas. Ao chegar, vi Priscila à porta do quarto dele. Dentro, a equipe e o médico de Jeff cuidavam dos trâmites finais. Sem palavras, Priscila fechou a porta atrás de si, e eu a abracei enquanto ela chorava em meu ombro. Não sei quanto tempo ficamos assim. Após algum tempo, o médico saiu e pediu para falar com Priscila a sós. Ela acenou e o seguiu a uma sala. Tirei o telefone do bolso e fiz uma ligação rápida. Annabelle, Ethan está aí. Sim. O que houve? Preciso falar com vocês dois. Pode chamá-lo. Me ponha no viva voz e ligue de volta. Ele está aqui, pai. Aguarde. Annabelle me ativou no viva voz, e ouvi a voz de Ethan. Oi, pai. E aí, filho? Vocês me escutam? Ambos confirmaram. Então, prossegui. Lamento informar. Mas Jeff nos deixou há instantes. Ouvi os dois choramingando baixinho, como imaginava. Annabelle falou primeiro. Queria tanto tê-lo visto uma última vez. Eu sei. Manterei vocês informados sobre os preparativos. Não sei o que Priscila decidirá. O que você vai fazer, pai? Ainda não sei. Conversamos mais um pouco, e ao desligar, percebi que eu também chorava. Sentei-me na cadeira, com os cotovelos nos joelhos e a testa apoiada nas mãos, fitando o chão. Senti uma mão em meu ombro e ergui o olhar para Priscila. Ela sorria com suavidade. Vamos, Bill. Hora de ir para casa. O papai está em boas mãos agora. Levantei-me, e ela pegou minha mão. Caminhamos em silêncio até o estacionamento. Segui seu carro até a casa e estacionei na entrada ao lado da garagem. Ela me esperou na garagem, e entramos pela porta dos fundos. Priscila foi ao armário e pegou uma garrafa de rum da ilha que o pai me apresentara 2 anos antes. Encheu 2 copos com gelo e vertiu o líquido dourado, passando-me um. Ergueu o copo ao pai, amigo e companheiro. Eu fiz o mesmo e bebi tudo. Saímos para a varanda junto à piscina e nos acomodamos nas cadeiras. Havíamos passado inúmeras noites ali nos últimos meses, nos aproximando, contando relatos, conversando e rindo com frequência. Olhei para ela e notei uma serenidade nascida de sua força. E agora, Priscila? Não sei. Não tive tempo de refletir. Meu pai não especificava o que desejava. Ela sorriu com melancolia. Eu o perguntei, e ele sempre respondia: faça o que quiser. Não me afetará. Escreveu um testamento e me entregou. Está selado em um envelope, no meu cofre. Acho que posso abri-lo agora. Não há um processo legal para isso. Pode haver. Ligo para meu advogado amanhã. Por ora, só quero me acalmar. Fique comigo, por favor. Não quero ficar sozinha. Claro. Não tenho para onde ir. Na verdade, não tenho outro lugar. O barco fará parte da herança do seu pai. Eu ajudo a organizar as coisas. Priscila me olhou com tristeza. Esse barco foi seu lar por 6 anos. Sinto muito que precise se desfazer dele. Eu previa isso. Os reparos estão quase concluídos. O barco voltará à água em poucos dias. Após os testes, estará pronto para você. Acho que devo procurar um apartamento novo por enquanto. Não se apresse. Pode ficar aqui até tudo se resolver. Você já avisou as crianças? Sim, liguei enquanto você estava com o médico. Elas estão abaladas, mas ainda são jovens. As boas lembranças as ajudarão a superar a dor. Sabe, ele as amava de verdade. Tratava-as como netos próprios. De certo modo, eram. Ele foi o único avô que tiveram.
Permanecemos juntos até tarde da noite fresca, trocando histórias e lidando com as emoções. Quando fomos para a cama, a garrafa de rum compartilhada estava vazia, assim como meu coração. Em seguida, concentrei-me em recolocar o barco na água. Levei uma equipe de estaleiro e zarpamos da Baía de Corpus Christi. Testamos devagar para garantir a segurança de tudo. Então, com eu no leme, içamos as velas até capturar o máximo de vento possível. Em certo momento, olhei para o painel e vi que o barco avançava rapidamente. Jeff teria adorado isso. Começamos a arriar as velas e viramos de volta à baía enquanto o sol se punha. Quase ouvi Jeff rindo. Atracaramos o barco, e a equipe partiu para um pub local. Convidaram-me, mas recusei, não por falta de vontade de me divertir. Ao estacionar o barco, notei um SUV no pátio e vi alguém caminhando devagar pelo cais. Amarrei a embarcação e pisei no cais precisamente quando Priscila surgiu no horizonte. Vai descansar um pouco esta noite? Indagou ela. Não exatamente, respondi. Vim até aqui em busca de você. Já jantou? Não, acabamos de voltar. O barco está preparado. Ela corta as ondas com agilidade. Um dia desses, quando toda essa questão da herança estiver resolvida, preciso levá-la para um passeio, declarei. Adoraria isso, mas eu precisava conversar com ela. Vamos jantar. Terminamos em um aconchegante restaurante de frutos do mar, ali perto do cais, um lugar que eu apreciava bastante. Costumavam oferecer ostras fresquinhas e cerveja gelada. Escolhemos uma mesa reservada e fizemos o pedido. Priscila foi direta ao ponto. Meus irmãos chegam amanhã junto com as famílias. A audiência começa às 9 horas da manhã. Quero que você conheça meus irmãos e as famílias antes do início. Você deve comparecer à audiência também. Essas coisas não são só para parentes? Questionei. Você era mais próximo de Jeff do que qualquer um de nós. Faz todo sentido você estar presente. Aquilo selou o assunto para Priscila. Fiquei espantado, mas por deferência aos desejos dela e à lembrança de Jeff, aceitei participar. Concluído o jantar, surpreendi-me ao notar que a maior parte da conversa girava em torno do barco e da nossa volta pela ilha. No dia seguinte, escolhi uma calça decente e uma camisa social. Ao arrumar minhas coisas, percebi que boa parte do meu guarda-roupa agora consistia em shorts caqui e camisas havaianas chamativas. As preferências de vestimenta de Jeff haviam me marcado profundamente ao longo dos anos. Dirigi até o fórum ao lado de Priscila. Na sala de espera, fui apresentado a 3 amigas dela e suas famílias. Quando o funcionário os convocou para a sala de conferências, integrei-me discretamente ao grupo. Priscila segurou minha mão e entramos juntos. As cadeiras circundavam uma mesa ampla. O juiz distrital ocupava a cabeceira, enquanto o escrivão depositava papéis à sua frente. Ele iniciou a sessão pedindo que todos assinássemos o registro. Em seguida, abriu um envelope e examinou os documentos contidos. Voltou-se para Priscila. Seu pai redigiu isso. O testamento. Sim, senhor. Como estava o estado dele ao escrevê-lo? Apresentava câncer pancreático em estágio 4, mas mantinha a mente lúcida e se sentia à vontade, relatei, evocando as palavras do médico dele. Vejo que há 2 testemunhas presentes, mas sem selo de cartório, observou o juiz. Eram enfermeiras de plantão no momento em que ele o escreveu. Não havia tabelião disponível. O juiz aqueceu e prosseguiu na leitura do testamento. Afirmou que era direto, embora pudesse reservar algumas reviravoltas. Talvez seja preferível eu resumir os pontos principais em vez de declamar tudo. Isso serve para todos. Todos assentiram, e o juiz sacou um bloco de anotações para registrar destaques enquanto relia o documento mais uma vez. Depois, ergueu o olhar por cima dos óculos em nossa direção. De acordo com este testamento, os principais bens do seu pai abrangem uma casa nas Ilhas Virgens administrada por uma empresa de aluguéis, uma participação de quarto em um porto local, 7 contas de investimento, uma para cada neto, uma conta corrente pessoal e um iate. A divisão ocorrerá assim. As 7 contas de investimento ficam em fundos fiduciários para os netos, com orientações específicas anexadas que vocês poderão examinar depois. Os demais bens serão transferidos para Bill Prescott. O juiz fitou-me. Suponho que seja você. Fiquei atônito. Todos na sala me encaravam. Engoli em seco e confirmei em sim, sou eu. Você é designado como executor do testamento, o que implica gerir os fundos mencionados neste documento.
A titularidade da casa e do iate passará para você imediatamente. Terá de contatar as autoridades das Ilhas Virgens quanto à sociedade no porto e à cabana. O escrivão preparará os papéis indispensáveis, que lhe serão entregues em 3 ou 4 dias. Com isso, encerra-se a reunião. Lamento a perda de vocês. O juiz se levantou e saiu. O escrivão recolheu os arquivos. Permaneci sentado, ainda abalado. Ouvi o arrastar das cadeiras. Senti uma apreensão profunda de que a família irritada pudesse me acusar. Um toque no braço interrompeu meus devaneios. Ao me virar, deparei com o resto da família ao meu redor. Não soube como reagir, então busquei apaziguar. Declarei: sinto muito de verdade. Não imaginava que Jeff tivesse arquitetado isso. Tenho certeza de que acharemos um meio de contentar a todos. Priscila sorriu e apertou minha mão. Ela afirmou: eu estive presente quando o papai ditou esse testamento. Sabia de todo o conteúdo. Conversamos por horas sobre ele. Meus irmãos também sabiam. Não nos pegou de surpresa. Não contávamos com nada disso. Temos algumas solicitações, é claro. Em que posso auxiliar? Indaguei. Primeiro, desejamos cremar meu pai em breve. Quero levá-lo às ilhas e lançar suas cinzas lá. Era onde ele se sentia mais pleno. Aquilo me pareceu uma ideia tocante. Em segundo lugar, prosseguiu ela, gostaríamos que você assumisse o leme do barco para nos levar, papai e eu, às Ilhas Virgens. Engoli com força, os olhos marejados. Seria uma honra, respondi. Terceiro, disse ela, se não se opuser, esperamos que preserve esta cabana para si. Todos poderemos visitá-lo, navegar e considerá-lo parte da família. Emocionei-me tanto que as palavras falharam. A voz embargou. Limitei-me a acenar com vigor. Por fim, eles anunciaram: vamos todos à minha casa para pizzas e comes variados. Venha conosco. Precisa conviver com meus irmãos e as famílias. Sabia que recusar era impossível. Entrei no carro de Priscila e partimos. Ao chegarmos, avistei uma pilha imensa das pizzas maiores que já vira sobre a mesa. Havia uma diversidade fantástica. Acompanhando, surgiram calzones, palitos de queijo, saladas verdes fartas, e um dos irmãos trouxe um isopor repleto de bebidas, com spritzers de vinho, cerveja e coquetéis. Assim que me instalei, escutei risos infantis junto à piscina, e todos se reuniram à mesa da varanda. Sentei-me, atento e ouvindo. Os irmãos dedicaram tempo questionando Priscila sobre o mês que passará com o pai. Ela se esforçava nas respostas, mas frequentemente desviava o olhar para mim. Por fim, intervim para auxiliar nas explicações. Logo, todos os olhares se voltaram para mim. Nas horas seguintes, falei bastante, mas também observei os irmãos dela. Isso revelou muito. Priscila e seus irmãos, James e John, se assemelhavam bastante a Jeff. James, inclusive, era a cara do pai, tal qual ele, atuava como bombeiro em um bairro próximo a Dallas. O caçula, Frank, herdara traços da mãe. Não lembrava Jeff em nada e tampouco exibia a sociabilidade paterna. Frank era reservado e solitário na maior parte do tempo. Às vezes, aparentava melancolia. Parecia deslocado ali. Curiosos sobre minha ligação com Jeff, indaguei-me e contei tudo. Relatei as viagens de vela com minha esposa, a circunnavegação e como Jeff se confidenciou sobre a saúde. As narrativas encantaram a todos. Então, Pam, esposa de James, perguntou sobre as gêmeas. Compartilhei minha perspectiva da história de Priscila e como aquilo me fez refletir sobre decisões passadas. Ao concluir, Pam exibiu espanto. Não creio que tenha devolvido seus filhos à ex-mulher, comentou. Isso deve ter sido doloroso. Foi árduo. Sinto falta deles a cada dia. Acho que faz parte das repercussões do que fiz outrora. Acredita que voltarão? Não sei. Estão em um ambiente novo agora, e crescem, quase adultos. Pam me observou e indagou: e você? Quais são seus projetos? Ainda não ponderei nisso. Devo retornar à ilha e organizar as pendências no porto. No momento, tudo é incerto. Pam olhou para Priscila. Pretende permanecer em Corpus Christi? Não creio. Após tantos anos no mar, a agitação urbana me soa excessiva e barulhenta. Provavelmente, rumarei de volta ao oceano. Sorri. No dia seguinte,
cada um seguiu seu caminho. Preparei café e rodei pela piscina recolhendo boias, brinquedos e toalhas. Enquanto organizava, Priscila apareceu em um vestido verde elegante. Esforcei-me para não fitá-la, mas era desafiador desviar os olhos. Ela me observou por instantes e sorriu. Não precisa se conter. É bom ser notado. Pensei em me trocar, mas desisti. Não, esta é sua casa. Relaxe à vontade. O café está pronto, avisei. Ótimo, obrigado. Ela retornou ao interior e voltou com uma caneca fumegante. Terminei de arrumar a área da piscina e me juntei a ela à mesa. Priscila abraçou a caneca e murmurou baixinho, obrigada. Você facilitou todo esse trâmite para mim. Fico contente por auxiliar. As cinzas de papai estarão prontas amanhã. Quando quer partir para a ilha? Perguntei. Quando você estiver apto, respondeu ela. O barco aguardava, salvo por alguns suprimentos. Olhei-a e disse, preciso de uns dias para completar os estoques. Quanto tempo levará? Curiosou-se. 2 ou 3 dias, conforme o tempo, repliquei. Vai usar o motor o trajeto inteiro? Ri. Ela obviamente não dominava aquela embarcação. Ah, não. Vamos velejar. Arqueou as sobrancelhas e tomou um gole de café. Faça o que for preciso para se preparar. Estarei ausente por um mês, afirmei. Preciso definir uma data para lançar as cinzas do meu pai. Meus irmãos desejam participar, então provavelmente estaremos todos. Tudo bem. É a sua família. Decida como quiser. Estou aqui para colaborar no que for. Ela sorriu. Hoje é terça. Que tal partirmos sexta de manhã? Acredito que conseguirei preparar tudo até lá. O que devo levar? Bem, o espaço no barco é limitado. Simplicidade é essencial. Meu traje habitual de praia são shorts ou sunga com camisa. Guardo umas calças e camisas sociais para desembarques. Se sairmos, lembre-se, é vida insular. Tudo é bem mais descontraído aqui. Acho que me viro. Os 3 dias subsequentes passaram num piscar de olhos. Liguei para o porto a fim de encher todos os depósitos e verificar minuciosamente a embarcação. Fiz idas e vindas ao Costco para os suprimentos. Talvez exagerasse na quantidade, mas desejava tornar essa viagem memorável. Tracei o itinerário, consultei as previsões meteorológicas e adaptei os planos às ventanias esperadas. Na noite de quinta-feira, eu e Priscila transportamos os pertences dela até o barco. Apresentei-lhe o compartimento principal. Ela se mostrou extremamente contente. Auxiliei na arrumação de suas coisas, entre elas a urna contendo as cinzas de Jeff. Posicionamos o recipiente num armário do espaço central, de modo que ficasse visível durante a navegação. Desejava que ele nos acompanhasse nessa travessia e percebesse que a embarcação estava sob cuidados confiáveis. Na manhã seguinte, enquanto realizava as verificações finais, um Uber estacionou ali perto, e Priscila desceu dele. Observei-a avançar pelo cais. Vestia shorts escuros e uma blusa florida encantadora. Ao se aproximar da embarcação, exibiu um sorriso amplo. Esse seu olhar me faz sentir única, comentou ela. Você é única, respondi. Desculpe. Não peça desculpas. Me ajude a embarcar. Segurei sua mão enquanto ela descia. O sol irradiava luz e uma brisa suave soprava. Senti-me mais alegre do que em muito tempo. Talvez tenha demorado um instante a mais para soltar sua mão. Ela baixou o olhar, e juro que vi um leve rubor em suas bochechas. Ao finalmente libertá-la, nada mais nos detém. Vamos iniciar